Após o funeral do meu marido, fui à festa de aniversário de 1 ano do filho da minha irmã, e ela anunciou que meu filho era filho do meu marido e, portanto, como herança, eu ficaria com metade da sua casa de $800.000. Ela até me mostrou o testamento dele. Eu disse, entendi. E tentei conter o riso, porque meu marido me deixou uma arma secreta que não só provaria que ela estava errada, como também a mandaria para a prisão. Antes de contar como desmantelamos o plano ganancioso da minha irmã, diga-me de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Dê um like e se inscreva se você já teve que enfrentar um familiar que sorriu na sua frente enquanto escondia uma faca pelas suas costas. Meu nome é Kesha e estar diante do túmulo do meu marido Marcos deveria ter sido o momento mais difícil da minha vida. Eu estava errado. O momento mais difícil foi perceber que meus próprios parentes de sangue estavam rondando como abutres antes mesmo de seu corpo esfriar. Era uma tarde úmida em Atlanta, daquelas que fazem o vestido preto grudar na pele como uma segunda camada de tristeza. Fiquei de pé sob a tenda funerária, encarando o caixão de mogno que continha o amor da minha vida. Marcos tinha apenas 36 anos, era um brilhante advogado corporativo que havia se matado de trabalhar, ou pelo menos era o que todos pensavam. Enquanto o pastor falava sobre a integridade e a bondade de Marcos, senti uma pontada aguda nas costelas. Era minha mãe, Viola. Ela se aproximou, seu perfume floral caro sobrepondo-se ao aroma dos lírios fúnebres. Arruma essa cara, Kesha, ela sussurrou no meu ouvido. Você parece uma estátua de pedra. Onde estão as lágrimas? As pessoas vão pensar que você não o amava. Respirei fundo, apertando a alça da minha bolsa com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu chorei durante 3 dias seguidos. Eu não tinha mais lágrimas. Eu estava simplesmente anestesiado. Mas para minha mãe, as aparências eram tudo em nossa comunidade, e meu estoicismo era motivo de vergonha. Assim que o coral começou um hino melancólico, uma comoção no fundo do cemitério chamou a atenção de todos. Um carro esportivo vermelho brilhante parou bruscamente na estrada de cascalho, interrompendo o silêncio solene. Minha irmã mais nova, Tasha, saiu parecendo menos uma pessoa de luto e mais como se estivesse indo para a área VIP de uma boate. Ela usava um vestido preto justo com uma fenda que ia até a coxa e óculos de sol enormes que custavam mais do que o aluguel dela. Ela ergueu o celular, movendo a câmera para mostrar a multidão enlutada. Eu conseguia ouvir a voz dela sendo ouvida por cima do vento. Oi pessoal, estou muito triste porque hoje estamos nos despedindo do meu cunhado rico. Cliquem em curtir para enviar orações para a família. Observei incrédula enquanto ela caminhava com ar de superioridade em direção ao túmulo, seus saltos afundando na grama macia. Atrás dela vinha seu marido, Brad. Ele era um cara branco e magro, com uma energia nervosa que sempre me deixava apreensivo. Ele vestia um terno que claramente não lhe caía bem e parecia não ter dormido há dias. Em vez de se juntar à família, Brad dirigiu-se para a área de estacionamento VIP, onde estava estacionado o impecável Mercedes Classe S preto de Marcos. Eu o vi passar a mão pelo capô, olhando pela janela do lado do motorista com um olhar faminto e calculista. Tasha finalmente conseguiu chegar à primeira fila, espremendo-se no espaço entre mim e meu pai, Otis. Ela não me abraçou. Ela não olhou para o caixão. Ela conferiu a maquiagem na tela da câmera do celular. Você está atrasada, Tasha, sussurrei, com a voz trêmula devido a uma mistura de tristeza e raiva crescente. O trânsito estava um pesadelo, disse ela, descartando a situação com um gesto de mão, exibindo suas unhas impecáveis. Além disso, eu estou aqui agora, não estou? É isso que importa. Ela se inclinou para mais perto, sua voz baixando para um sussurro conspiratório que me fez arrepiar. A propósito, ótima participação. Marcos devia estar muito rico para atrair tanta gente. Ignorei-a, voltando minha atenção para a cerimônia, tentando me concentrar em me despedir do meu marido. Meu pai, disse Otis, parado do meu outro lado, com uma expressão estoica em sua melhor roupa de domingo. Ele pigarreou e se inclinou para a frente. Sua irmã está passando por um momento difícil, Kesha, murmurou ele, sem se preocupar em falar baixo. O proprietário do imóvel está ameaçando despejá-la novamente. Você precisa ter paciência com ela hoje. Paciente? Eu estava enterrando meu marido e ele queria que eu tivesse paciência com a mulher que estava transmitindo ao vivo minha agonia para estranhos.
Quando a cerimônia finalmente terminou e as pessoas começaram a se dispersar em direção aos seus carros, Tasha segurou meu braço. Sua força de aperto era surpreendente, suas longas unhas de acrílico cravando-se na minha pele. Precisamos conversar, disse ela, com os olhos brilhando com algo que não parecia tristeza. Aqui não, Tasha, eu disse, tentando me afastar. Sim, aqui, insistiu ela, puxando-me para mais perto para que ninguém mais pudesse ouvir. Não se acomode demais nessa sua casa enorme em Buckhead, Kesha. As coisas estão prestes a mudar. Franzi a testa, confusa com a agressividade dela. O que você está falando? Você vai ver, disse ela, com um sorriso irônico nos lábios. Não se esqueça de vir à festa de aniversário do Zion esta tarde. Você não vai querer perder a surpresa. Eu fiquei olhando para ela. Zion era seu filho de 1 ano de idade. Hoje foi o aniversário dele. O fato de ela estar dando uma festa no mesmo dia do funeral do meu marido já era ruim o suficiente, mas a malícia em sua voz me fez estremecer. Não estou com vontade de festa, Tasha, eu disse friamente. Mamãe interveio. Então, seu rosto assumiu aquela expressão familiar de desaprovação que ela sempre reservava para mim. Você vai, Kesha, ela ordenou. Zion é seu sobrinho. Ele precisa da tia dele. Além disso, já está na hora de você parar de ser tão egoísta. Sua irmã se esforçou muito para fazer isso. Egoísta? A palavra pairava no ar entre nós, pesada e injusta. Brad correu até lá, parecendo corado e animado. Ei, Kesha, disse ele, evitando meu olhar e olhando por cima do meu ombro para o estacionamento. Que belo carro Marcos tinha. Muito bom. Aposto que a manutenção dessa coisa deve ser um pesadelo, né? Provavelmente é melhor vender logo. Observei os três, minha irmã encarando minha tragédia como algo positivo, meu cunhado avaliando meus bens e meus pais os apoiando em todos os momentos. Senti uma fria determinação se instalar em meu peito. Eu não sabia o que Tasha estava planejando, mas sabia que não era nada bom e que precisava estar lá para impedi-la. Tudo bem, eu disse, alisando meu vestido preto. Eu vou estar lá. Tasha sorriu. Mas não chegou aos olhos dela. Bom. Traga o talão de cheques. As crianças crescem rápido. E Sião precisa de muitas coisas. Ela deu meia volta e caminhou de volta para seu carro esportivo vermelho, fazendo sinal para Brad segui-la. Minha mãe deu um tapinha no meu braço. Viu? Não foi tão difícil assim. A família vem em primeiro lugar, Kesha. Lembre-se sempre disso. Enquanto os observava partir, deixando-me sozinha junto à sepultura recente do meu marido, percebi algo aterrador. Eles não pareciam uma família enlutada. Pareciam uma matilha de lobos que acabará de avistar um servo ferido. Mas o que eles não sabiam era que eu não estava ferido. Eu estava apenas acordando. Toquei no medalhão que eu usava no pescoço, onde guardava a foto de Marcos. Me dê forças, meu bem, sussurrei ao vento. Tenho a sensação de que a verdadeira tempestade está apenas começando. Estacionei meu carro no estacionamento rachado do conjunto habitacional onde Tasha morava. Era um contraste gritante com a dignidade silenciosa do cemitério que acabávamos de deixar. Uma música alta ecoava do apartamento do vizinho, e o cheiro de cerveja velha e carpete úmido me atingiu assim que entrei no corredor. Tasha havia alugado este lugar há 6 meses, depois de ser despejada de seu apartamento anterior, mas já havia um aviso de despejo colado na porta da frente, que ela tentou cobrir com uma faixa de feliz aniversário. Dentro do apartamento estava um calor sufocante. Cerca de 20 pessoas estavam amontoadas na pequena sala de estar, a maioria amigas de Tasha e alguns primos distantes que vieram pela comida grátis e pelo drama. Brad estava num canto bebendo uma cerveja que parecia suspeitosamente com a cerveja artesanal cara que Marcos guardava na geladeira da nossa garagem. Ele me observou entrar com um sorriso irônico que me deu ânsia de vômito. Zion, o aniversariante, estava sentado num cercadinho no canto, com uma expressão de desânimo e indiferença, enquanto sua mãe reinava no centro da sala. Tasha havia trocado suas roupas de funeral por um vestido de festa com lantejoulas, totalmente inadequado para a ocasião. Ela me viu entrar e seus olhos brilharam, não com afeto fraternal, mas com o brilho predatório de alguém que acabou de ver seu pagamento entrar pela porta.
Ela bateu com o garfo na taça de vinho, silenciando a sala. A música parou e todos os olhares se voltaram para ela. Quero agradecer a todos por terem vindo, começou ela, com voz teatral e alta. Hoje é um dia agridoce. Estamos celebrando o primeiro ano de vida do meu lindo filho, mas também estamos de luto por um grande homem. Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para mim. Mas o que nenhum de vocês sabe é que Marcos deixou uma parte de si para trás, um legado. Meu coração batia forte contra as minhas costelas. Eu sabia que ela estava aprontando alguma coisa, mas não estava preparado para a profundidade de seu delírio. Tasha caminhou até o cercadinho, pegou Zion no colo e o ergueu como se fosse um troféu. Olhem para ele, ela ordenou que todos na sala olhassem. Olhe nos olhos dele. Esses são os olhos de Marcos. A sala ficou em silêncio, sem fôlego. Senti o sangue fugir do meu rosto. Zion tinha olhos castanhos, assim como metade da população de Atlanta. Mas Tasha estava vendendo essa mentira com a convicção de uma mulher desesperada para escapar de suas dívidas. Zion é filho de Marcos, anunciou ela, soltando a bomba que deixou o ar vazio na sala. Marcos e eu tínhamos uma conexão. Ele se sentia sozinho. Ele queria um filho para dar continuidade ao seu nome, um legado que sua esposa simplesmente não podia lhe proporcionar. O insulto foi preciso e calculado. Ela sabia das nossas dificuldades para engravidar. Ela sabia o quanto eu queria dar um filho a Marcos. Usar essa dor contra mim em uma sala cheia de gente foi um nível de crueldade que eu nem imaginava que ela fosse capaz de possuir. Antes que eu pudesse falar, Tasha enfiou a mão na bolsa e tirou um pedaço de papel de caderno dobrado. Parecia que tinha sido arrancado de um caderno espiral. Ele escreveu isso antes de morrer, disse ela, agitando o papel no ar. Trata-se de um testamento complementar. Ele reconhece Zion como seu sangue e afirma que deseja que seu filho fique com metade de seus bens, incluindo a casa em Buckhead. Ele queria ter certeza de que seu filho estava sendo bem cuidado. Brad deu um passo à frente e ficou ao lado de Tasha como um guarda-costas da mentira. Já mostramos isso a um advogado, disse ele, com a voz carregada de falsa bravata. Ele disse, é vinculativo. Testamentos manuscritos são legais na Geórgia, especialmente quando a intenção é clara. A casa pertence a Sion tanto quanto pertence a você, Kesha. Olhei para o jornal do outro lado da sala. Mesmo daqui, eu conseguia ver que a caligrafia era muito cursiva, muito feminina. Marcos tinha uma caligrafia irregular e impaciente, e a ideia de que um advogado corporativo que ganhava a vida redigindo contratos multimilionários escreveria seu testamento em um pedaço de papel qualquer era risível. Mas eu não o ri. Eu os encarei, com a mente a mil. Então meus pais intervieram. Eu esperava que meu pai, Otis, interrompesse aquilo e dissesse a Tasha que ela estava sendo ridícula. Em vez disso, ele caminhou até mim e colocou uma mão pesada no meu ombro. Kesha, disse ele, com a voz baixa e grave. Sabemos que isto é um choque, mas o menino é da família. Se Marcos te abandonou, foi errado. Mas não podemos punir a criança. Minha mãe. Viola assentiu com a cabeça, os olhos marejados pelas lágrimas da apresentação. Pense na reputação da família, Kesha. Se levarmos isso aos tribunais, todos saberão que Marcos era adúltero. Você quer arruinar a memória dele? Você precisa aceitar isso. Dê a parte deles para a Tasha e para o bebê. É a única maneira de manter seu nome limpo. Olhei para meus pais, que me encaravam com olhos suplicantes. Não estão implorando por justiça, mas sim para que eu financie o estilo de vida do filho predileto deles. Eles não ficaram chocados. Eles ficaram aliviados. Eles achavam que Tasha tinha encontrado um bilhete premiado e esperavam que eu perfurasse para ela. Eles queriam que eu aceitasse uma mentira que desonrava meu marido apenas para livrar Tasha de seus próprios problemas financeiros. Oh, eu vejo. Eu disse, com a voz calma, dissipando a tensão no ar. Olhei para o testamento falso, depois para o rosto triunfante de Tasha e, finalmente, para meus pais, que estavam dispostos a sacrificar minha dignidade em prol do seu conforto. Foi então que percebi que estava completamente sozinho neste quarto. Mas também percebi que eles não tinham ideia com quem estavam lidando. Forcei um sorriso tenso. Se era isso que Marcos queria, então devemos respeitar.
Virei-me e saí pela porta, deixando-os celebrar a vitória, sem saber que aquele era o primeiro passo para a prisão deles. Voltei dirigindo para minha casa em Buckhead, com as mãos agarradas ao volante até meus nós dos dedos ficarem brancos. Eu não era ingênuo. Eu sabia que Tasha e meus pais não iriam desistir só porque eu tinha ido embora da festa. Mas eu subestimei a audácia deles. Quando entrei na minha rua, meu coração afundou. Havia um caminhão de mudanças estacionado na minha entrada de garagem, bem ao lado da Mercedes do Marcos. E a porta da frente, aquela pesada porta de carvalho que Marcos e eu tínhamos escolhido juntos, estava escancarada. Estacionei na rua e corri até a entrada da garagem. Minha chave não funcionou. A fechadura havia sido trocada. Bati com força na porta, meu punho doendo a cada golpe. Tasha abriu esta porta. Esta é a minha casa. A porta se abriu, mas não era Tasha. Era o Brad. Ele vestia um dos hobbies de seda de Marcos e tomava café em uma de nossas canecas de casamento. Ei, Kesha, disse-lhe com um sorriso presunçoso que me deu vontade de gritar. Fale mais baixo, por favor. O bebê está dormindo. O que você está fazendo na minha casa? Perguntei, tentando passar por ele. Ele bloqueou a passagem com o braço. Esta casa não é mais sua, disse ele. Agora pertence a Sião. E como ele é menor de idade, seus pais precisam morar aqui para cuidar da propriedade. Dei um passo para trás e peguei meu celular. Vou chamar a polícia. Vá em frente. Ele riu. Temos a documentação. Liguei para o 911, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Quando os policiais chegaram 20 minutos depois, pensei que esse pesadelo finalmente terminaria. Encontrei-os no gramado e expliquei que minha irmã e o marido dela haviam invadido minha casa. Eles assentiram solenemente e se aproximaram da casa. Tasha chegou à porta e, com Zion no colo, parecia uma mãe enlutada em todos os sentidos, com os olhos arregalados e inocentes. Agentes, ainda bem que vocês estão aqui, disse ela, com a voz trêmula. Minha irmã está nos assediando. Ela está tentando expulsar o próprio sobrinho da casa do pai dele. Ela entregou uma pasta aos policiais. Dentro da caixa havia um testamento falso escrito à mão e uma certidão de nascimento. Observei o oficial mais velho examinar os documentos, franzindo a testa. Senhora, disse ele, virando-se para mim. Este documento afirma que o falecido deixou a propriedade para seu filho, e esta certidão de nascimento lista Marcos como pai. É uma falsificação, gritei, com a voz embargada. Esse testamento é falso. Sião não é filho de Marcos. Você tem que acreditar em mim. O policial suspirou e devolveu os papéis para Tasha. Olha, senhora, eu não sou juiz. Não consigo determinar a validade de um testamento olhando apenas para a varanda da frente de casa. Se você tiver uma disputa sobre a herança, precisará levar o caso ao Tribunal de Sucessões. Até o momento, eles possuem documentação que lhes dá o direito de estar aqui. Trata-se de uma questão de direito civil. Não podemos obrigá-los a ir embora. Mas esta é a minha casa, implorei, com lágrimas de frustração ardendo nos olhos. Meu nome consta na escritura, e o testamento contesta essa escritura, disse o oficial firmemente. Até que um juiz diga o contrário, não podemos intervir. Sugiro que você encontre outro lugar para ficar esta noite e ligue para um advogado pela manhã. Assisti impotente enquanto os carros da polícia se afastavam, me deixando abandonada no meu próprio gramado. Tasha estava parada na porta, com um sorriso vitorioso nos lábios. Você provavelmente deveria ir, cá, disse ela. Vamos redecorar o quarto principal. É um pouco sem graça demais para o meu gosto. Ela bateu a porta na minha cara. Ouvi o clique da fechadura, um som que me lembrou de uma cela de prisão se fechando. Fui excluído da minha própria vida. Minhas roupas, meus móveis, minhas lembranças de Marcos, tudo estava lá dentro com eles. Dirigi até um hotel no centro da cidade, com a visão embaçada pelas lágrimas. Fiz o check-in num quarto genérico com cheiro a produto de limpeza industrial e desabei na cama. Meu telefone emitiu um sinal. Era uma notificação do Instagram. Tasha havia postado uma nova foto. Era uma selfie tirada no meu quarto. Ela estava deitada na minha cama usando minhas joias. A legenda dizia:
finalmente em casa. Papai gostaria que estivéssemos aqui. Novos começos. Encarei a tela, uma fúria fria substituindo minha tristeza. Eles pensaram que tinham vencido. Eles pensaram que poderiam roubar minha vida com um pedaço de papel e uma mentira. Mas eles não sabiam da existência do cofre. Eles não sabiam da vasectomia. E eles definitivamente não sabiam que Marcos estava jogando xadrez enquanto eles jogavam damas. Desliguei meu celular e fechei os olhos. Amanhã deixarei de ser a vítima. Amanhã a guerra começaria. Pensei que a igreja seria meu santuário, um lugar onde eu poderia encontrar alguma paz após a semana infernal que havia suportado. Mas caí direto numa emboscada orquestrada pelas pessoas que supostamente deveriam me amar. O culto de domingo na Igreja Batista Greater Hope geralmente era o ponto alto da minha semana. Mas hoje o ar estava pesado e sufocante. Sentei-me no último banco, usando óculos escuros grandes para esconder meus olhos inchados, na esperança de permanecer invisível. Meus pais, Otis e Viola, estavam sentados na primeira fila, bem ao lado de Tasha, que segurava Zion como um adereço para despertar compaixão. Eles pareciam a imagem de uma família enlutada, porém unida, enquanto eu permanecia sozinho e isolado no mesmo lugar onde havia sido batizado. O pastor Davis, que havia sido companheiro de golfe do meu pai por 20 anos, subiu ao púlpito. Ele começou seu sermão com as passagens bíblicas usuais sobre o perdão. Mas então seu tom mudou. Ele olhou para a congregação, com um olhar demorando-se significativamente no fundo da sala onde eu estava sentado. Ele começou a falar sobre o dever de uma esposa e o fardo do orgulho. Ele falou sobre como uma mulher justa não vira as costas para os órfãos, mesmo que eles tenham nascido do pecado. Ele disse que o legado de um homem é o seu sangue e negar esse sangue é negar a vontade de Deus. A congregação murmurou em concordância, amém, e pregue, pastor, ecoando pelas paredes. Senti o calor subir às minhas bochechas. Ele estava falando de mim. Ele estava me humilhando publicamente por eu não ter aceitado a mentira de Tasha. Ele estava me retratando como a esposa amargurada e estéril que rejeitava o bebê milagroso do marido por despeito. Os sussurros começaram então. Eu conseguia sentir o olhar das mães da igreja queimando na minha nuca. A senhora Gable, a diretora do coral, balançou a cabeça para mim com uma expressão de profunda decepção. A mensagem era clara. Eu era o vilão desta história. Eu não aguentava mais. Peguei minha bolsa e me levantei, com as pernas tremendo enquanto caminhava em direção à saída. Eu só queria chegar ao meu carro e dirigir até ficar sem gasolina. Mas antes que eu pudesse alcançar as pesadas portas de carvalho, meu pai, Otis, entrou no corredor, bloqueando meu caminho. Ele não parecia um pai preocupado. Ele parecia um homem cuja reputação estava ameaçada. Você está causando um escândalo, Kesha, ele sibilou, agarrando meu cotovelo com uma força que beirava a dor. Você está envergonhando esta família. Olha só quanta gente olhando. É isto que você quer? Ser a mulher que virou as costas para um bebê. Retirei meu braço, olhando para ele incrédula. Pai, eles roubaram minha casa. Tasha está mentindo sobre tudo. Marcos não é o pai daquele bebê. Por que você não me ouve? Não importa qual seja a verdade. Otis respondeu com a voz baixa e ameaçadora. A opinião das pessoas importa. E neste momento, todos pensam que você é uma mulher de coração frio que se preocupa mais com uma casa do que com a própria família. É só assinar os papéis, Kesha. Dê a casa para eles. Você tem um bom emprego. Você pode comprar outro. Pare de ser tão ganancioso e deixe sua irmã ficar com isso. Se você compartilhar os ativos, tudo isso desaparece. Os rumores cessaram. A família está completa novamente. Olhei por cima do ombro dele, em direção à frente da igreja. Minha mãe abraçava Tasha, enxugando uma lágrima do olho, enquanto o pastor apertava a mão de Brad. Todos estavam envolvidos nisso. A igreja, a comunidade, meus pais. Todos eles haviam decidido que o conforto de Tasha valia mais do que a minha dignidade. Eles escolheram a mentira porque era mais fácil do que encarar a dura verdade sobre seu filho predileto. Afastando-me do meu pai, balancei a cabeça lentamente. Foi então que percebi,
com uma clareza mais profunda que qualquer faca, que eu estava completamente e absolutamente sozinho. Não havia ninguém nesta sala, ninguém nesta família que estivesse ao meu lado. Eu não estava brigando apenas com Tasha e Brad. Eu estava brigando com todo mundo. Virei-me e empurrei as portas para dentro da luz solar ofuscante do estacionamento. Sentei no meu carro e gritei até minha garganta ficar em carne viva. Mas, quando o silêncio retornou, uma determinação fria e inflexível se instalou em mim. Se eles quisessem que eu fosse o vilão, eu mostraria a eles o que acontece quando o vilão revida. A manhã de segunda-feira deveria ser o meu refúgio. As paredes de vidro do meu escritório no centro de Atlanta geralmente ofereciam uma barreira contra o caos da minha vida pessoal. Mas Tasha destruiu essa ilusão antes mesmo de eu terminar minha primeira xícara de café. Eu estava no meio da preparação de um relatório de avaliação para uma propriedade de $5 milhões quando ouvi a comoção no saguão. A voz educada da recepcionista foi abafada pelo grito estridente de uma baleia, que reconheci imediatamente. Tasha passou furiosa pela recepção, arrastando um carrinho de bebê com Zion dentro como se fosse um ariete. Ela vestia um fato de treino que parecia ter sido usado para dormir, e o cabelo estava uma bagunça calculada para despertar simpatia. Ela me viu através do vidro e apontou um dedo que parecia uma arma. Ali está ela, gritou, com a voz ecoando pelo piso de mármore. A mulher que rouba dos órfãos. Olhem todos para a ladra que está deixando o bebê do seu falecido marido morrer de fome na rua. Meus colegas de trabalho ficaram paralisados. Os telefones foram abaixados. Os olhares se voltaram para mim. Saí correndo do meu escritório tentando interceptá-la antes que causasse mais danos, mas ela já estava em plena performance. Ela agarrou Zion, que começou a chorar no quê, e o ergueu até o saguão, repleto de clientes ricos e atonitos. Este bebê não tem pai, lamentou ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E a tia dele simplesmente nos expulsou da própria casa dele porque ela é gananciosa. Ela quer tudo para si mesma. A segurança finalmente chegou, cercando-a por ambos os lados. Enquanto a escoltavam para fora, ela olhou para trás para mim com um sorriso que era pura malícia. Era um sorriso que dizia: eu te disse que ia te arruinar. Fiquei ali parada, tremendo, enquanto o silêncio do escritório voltava a se instalar, carregado de julgamento. 10 minutos depois, fui chamado ao escritório do Sr. Sterling. Ele era o sócio sênior e, até 5 minutos atrás, estava me orientando para uma vaga de diretor. Agora, ele nem sequer olhava nos meus olhos. Ele deslizou um tablet pela sua mesa de mogno. Recebemos este e-mail há 20 minutos, Kesha, disse ele, com a voz desprovida de qualquer afeto. E o mesmo aconteceu com nossos 3 maiores clientes. Olhei para a tela. Era um e-mail anônimo enviado de uma conta descartável, mas a sintaxe era inegavelmente de Brad. O assunto do e-mail era: alerta de fraude envolvendo Kesha Preston. O corpo do e-mail afirmava que eu estava sendo investigada por falsificação do testamento do meu falecido marido e desvio de fundos de seu patrimônio. Era um amontoado de mentiras. Mas no mundo do mercado imobiliário de alto risco, a reputação é moeda corrente, e a minha tinha acabado de ser desvalorizada a zero. Não podemos permitir que esse tipo de drama se associe à empresa, disse o Sr. Sterling, pegando o tablet de volta. Nossos clientes nos confiam seus bens mais valiosos. Eles não podem se preocupar com o fato de seu avaliador estar enfrentando acusações de fraude. Mas não é verdade, implorei em desespero, agarrando minha garganta. Minha irmã está mentindo. Ela está tentando me extorquir. Não importa se é verdade ou não. Kesha, o importante é que esteja alto, ele respondeu, me interrompendo. Até que esta situação seja resolvida e seu nome seja limpo, você será colocado em licença administrativa. Imediatamente, sem receber pagamento, saí do prédio 30 minutos depois carregando uma caixa com meus pertences pessoais. O segurança, que normalmente me cumprimentava com um sorriso, observou-me sair com suspeita. Eu estava parada na calçada, o ar úmido de Atlanta me envolvendo como um cobertor sufocante. Em uma semana, perdi meu marido, minha casa, a lealdade da minha família e agora meu sustento. Consultei minha conta bancária no meu celular. Sem meu salário, eu conseguiria pagar o hotel por mais 2 semanas, talvez. Depois disso, eu ficaria na miséria. Tasha e Brad me deixaram completamente nua.
Mas, ao chamar um táxi, percebi algo perigoso. Quando você não tem mais nada a perder, não há mais motivo para seguir as regras. Eles queriam uma guerra. Eles acabaram de receber um. Sentei-me na penumbra do meu quarto de hotel, encarando o cartão de visitas que Marcos guardava na carteira há anos. Dante Williams, investigador particular. Marcos sempre dizia que Dante era o único homem em quem ele confiava sua vida, além de mim. Disquei o número, com as mãos tremendo levemente. Ele atendeu ao segundo toque, com a voz rouca, mas familiar. Contei tudo para ele. O funeral, a emboscada na festa de aniversário, o despejo, a perda do emprego. Ele não interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, houve um silêncio pesado antes que ele dissesse: encontre-me na lanchonete da 4ª Rua em 1 hora. Dante estava exatamente como eu me lembrava dele, ombros largos preenchendo uma jaqueta de couro, olhos penetrantes e avaliadores. Ele deslizou uma pasta de papel pardo pela mesa pegajosa antes mesmo de eu pedir o café. Ele estava ocupado desde que liguei. Abri a pasta e a primeira coisa que vi foi um relatório de crédito que parecia um desastre. Tasha não estava apenas falida, ela estava se afogando. Jogos de azar online, disse Dante, batendo no papel. Pôquer, caça-níqueis, apostas esportivas, o que você imaginar, ela apostava. Ela deve $150 mil a algumas pessoas muito perigosas. Deram um prazo para ela, Kesha. É por isso que ela precisa tanto da sua casa. Ela não está de luto. Ela está correndo para salvar a própria vida. Senti um nó gelado se formar no meu estômago. Minha irmã não era apenas gananciosa. Ela estava em perigo de vida e tentando usar o legado do meu marido como escudo. Mas Dante não havia terminado. Ele virou a página e revelou uma foto policial de Brad. O nome verdadeiro dele nem sequer é Brad. É o Bradley Cooper, e tenho certeza de que ele acha isso hilário. Ele é procurado na Flórida por fraude de seguros. Ele simulava acidentes de carro e processava as vítimas por lesão cervical. Ele tem se mantido discreto em Atlanta, na esperança de que o mandado de prisão não o alcance. Tasha provavelmente nem sabe. Portanto, estou lidando com um viciado em jogos de azar e um fugitivo. Eu sussurrei, meio rindo da absurdidade de tudo aquilo. E meus pais estão protegendo-os. Dante aproximou-se mais, com uma expressão sombria. Mas essa não é a prova definitiva. A prova cabal é o bebê. Ele tirou uma foto granulada de um homem com tatuagens no rosto vestindo um macacão de presidiário. Conheça Darius King. Ele está cumprindo pena de 10 a 20 anos por roubo à mão armada. Ele também é ex-namorado da Tasha, de cerca de 2 anos atrás. Pouco antes de ela conhecer Brad, eu fiquei olhando para a foto. A semelhança era inegável. Zion tinha o mesmo nariz, o mesmo queixo. Consegui obter um registro de visitas da prisão. Dante prosseguiu. Tasha o visitou 3 vezes durante a gravidez. E aqui está o ponto crucial. Darius possui uma condição genética chamada traço falciforme. Adivinhe qual foi a condição que levou Zion ao hospital logo após o nascimento. As peças se encaixaram com uma precisão aterradora. Marcos não era o pai. Brad não era o pai. Zion era filho de um criminoso. E Tasha estava atribuindo a culpa ao meu falecido marido, porque um homem morto não pode fazer um teste de paternidade. Ou pelo menos era o que ela pensava. Isso muda tudo, eu disse, estudando minha voz. Isso prova que o testamento é uma mentira. Isso prova que tudo não passa de uma farsa. Sim, concordou Dante, fechando a pasta. Mas precisamos ser inteligentes. Se desistirmos agora, ela pode fugir. Precisamos encurralá-la. Precisamos garantir que ela não tenha para onde ir a não ser uma cela de prisão. Olhei para as fotos das pessoas que destruíram minha vida. A irmã que me traiu, o marido que a acobertou, o ex-amante que foi a chave de tudo. Senti o medo me abandonar, substituído por uma raiva fria e calculista. Eles queriam uma disputa por bens. Eu ia dar a eles uma guerra pela verdade. Eu estava sentada no carro de Dante, em frente à minha própria casa, observando Tasha desmantelar minha vida pedaço por pedaço. Tudo começou com pequenas coisas.
Eu vi Brad carregar os tacos de golfe de Marcus, o conjunto que ele havia economizado por 2 anos para comprar, e colocá-los no porta-malas de seu carro velho. Em seguida vieram os eletrônicos, a televisão do quarto de hóspedes, o sistema de som que Marcus havia instalado pessoalmente. Eles estavam saqueando a casa como gafanhotos. Meu telefone vibrou. Era uma notificação do eBay. Eu havia configurado alertas para determinadas palavras-chave anos atrás, quando Marcus estava montando sua coleção de relógios antigos. Um novo anúncio acabava de ser publicado. Rolex Submariner usado, sem caixa. As fotos foram tiradas na bancada da minha cozinha. Reconheci o padrão do granito. Era o relógio que eu havia dado a Marcus no nosso 5º aniversário. Ele usava isso todos os dias. Ver o produto anunciado por uma fração do seu valor real, por um usuário chamado Tamone88, foi como um golpe físico. Não consigo impedi-los, eu disse, com a voz embargada pelo pânico. Eles estão vendendo de tudo. Quando os tribunais abrirem na segunda-feira, não terá sobrado nada. Dante apertou o volante com força, os olhos fixos na casa. Precisamos dessa ordem judicial, Kesha. Se entrarmos lá agora sem isso, eles chamam a polícia e você é preso por invasão de propriedade. Eles têm a documentação. Lembre-se da documentação falsa, mas a polícia ainda não sabe disso. Observei Tasha sair pela porta da frente carregando um quadro. Era uma obra original de um artista local que Marcus adorava. Ele a comprou para comemorar a entrada na sociedade. Ela encostou o objeto no parapeito da varanda, tirou uma foto com o celular e começou a digitar furiosamente. Outro anúncio. Outra obra de Marcus foi vendida ao maior lance para quitar uma dívida de jogo. Meu celular emitiu um sinal sonoro novamente. Uma mensagem de texto da Tasha. Era uma foto do Mustang antigo do Marcus, aquele que ele passava os fins de semana restaurando e que ele planejava usar para nos levar ao nosso jantar de aniversário no mês que vem. O carro estava estacionado na entrada da garagem, brilhando sob o sol da tarde. A mensagem dizia: transfira a escritura hoje, Kesha, ou o carro será o próximo. Tenho um comprador em vista que paga à vista. Não me teste. Senti a bile subir à minha garganta. Aquele carro era o orgulho e a alegria de Marcus. Não era apenas um veículo. Passamos horas rindo na garagem, com graxa no rosto e música tocando no rádio. Era um símbolo da vida que construímos juntos, e ela estava usando isso como moeda de troca. Ela estava mantendo minhas memórias como reféns. Não responda, advertiu Dante, ao ver meu polegar pairar sobre a tela. Se você responder, estará negociando, e nós não negociamos com terroristas. Deixe-a pensar que está em vantagem. Deixe-a pensar que você está com medo. Estou com medo, sussurrei entre lágrimas, que embaçaram minha visão da casa. Tenho medo que o apaguem completamente. Tenho medo de que, quando vencermos, não reste nada de Marcus para quem eu possa voltar para casa. Dante se virou para mim, com a expressão suavizada. Eles podem vender as coisas, Kesha, mas não podem vender a verdade. E a verdade está chegando para eles. Aguente firme. Precisamos de mais uma peça do quebra-cabeça. Precisamos do cofre. Olhei para trás, para casa, e vi Tasha sorrindo para o celular, provavelmente contando o dinheiro que ainda nem tinha ganho. Ela pensou que estava ganhando. Ela pensava que despojar a casa a tornava poderosa. Ela não percebeu que estava apenas cavando a própria sepultura. Respirei fundo e guardei o celular. Pode ir em frente, Tasha, pensei. Venda o relógio. Venda o carro. Porque quando eu terminar com você, você vai desejar ter vendido sua própria alma. Saí dirigindo da casa, com as mãos tremendo no volante, não de medo, mas por uma súbita lembrança que dissipou o pânico. Marcus era um homem de imprevistos. Ele era um advogado que ganhava a vida vendo o pior das pessoas e sempre dizia que a preparação era a única defesa contra o caos. Havia um cofre no First National Bank no centro da cidade. Ele me adicionou como signatária há 3 anos, no nosso aniversário, brincando que era o presente mais romântico que ele conseguia imaginar, acesso aos seus segredos. Tasha e Brad invadiram o escritório em casa e reviraram as paredes, mas não sabiam da pequena chave de prata escondida no forro da sua pasta favorita, que eu havia levado comigo quando fui despejada.
Entrei no banco tentando parecer uma mulher que não tivesse acabado de ser expulsa da própria vida. O gerente da filial, Sr. Henderson, nos conhecia bem. Ele ofereceu suas condolências, com o rosto suavizado pela compaixão. Mas quando pedi para acessar o cofre, sua expressão endureceu, revelando um arrependimento profissional. Sinto muito, Kesha, disse-lhe gentilmente. Mas não posso deixá-lo entrar sem uma cópia autenticada da certidão de óbito. É política do banco, especialmente com o patrimônio em transição. Ele fez uma pausa, sabendo exatamente quais eram os rumores. Senti um revirar de estômago. Tasha tinha os originais. Assim que invadiu a casa, ela juntou tudo num saco de lixo. Eu não podia voltar lá. Eu não podia pedir a ela o documento que acabaria com ela. Saí do banco para o calor opressivo de Atlanta, com a mente a mil. Eu precisava daquele papel. Então percebi que havia outro lugar que lidava com certidões de óbito. Dirigi até a funerária, desrespeitando todos os limites de velocidade na Peachtree Street. O Sr. Jenkins, o agente funerário, pareceu surpreso ao me ver de volta tão cedo. Não lhe dei tempo para fazer perguntas. Preciso de outra cópia autenticada da certidão de óbito, eu disse, com a voz tremendo o suficiente para parecer convincente. A seguradora perdeu o primeiro, e está retendo os fundos para o enterro. Era mentira, mas uma mentira necessária, Sr. Steer. Jenkins suspirou, balançando a cabeça em sinal de desaprovação pela incompetência das companhias de seguros, e imprimiu uma nova cópia com o selo em relevo. Eu poderia tê-lo beijado. 30 minutos depois, eu estava de volta ao banco, deslizando o documento pela mesa do Sr. Henderson. Ele examinou o documento, assentiu com a cabeça e me conduziu até o cofre. O ar lá dentro era fresco e cheirava a poeira e dinheiro antigo. Ele destrancou o lado dele, eu destranquei o meu, e ele me deixou sozinho com a caixa de metal. Senti minhas mãos pesadas ao levantar a tampa. Eu esperava encontrar dinheiro ou talvez algumas joias de família que Marcos tivesse escondido. Em vez disso, havia um único envelope grosso de papel pardo. Não estava lacrado. Peguei a pilha de papéis e a primeira coisa que vi foi o logotipo do Centro Urológico de Atlanta. Era um prontuário médico. Folheei as faturas e as instruções pós-operatórias até encontrar o relatório do cirurgião. Paciente Marcus Preston, procedimento de vasectomia. Data: 12 de agosto de 2019. Encarei a data: 2019. 3 anos antes do nascimento de Sião. 3 anos antes, Tasha alegou ter dormido com meu marido para engravidá-lo. A sala parecia girar. Mas desta vez não foi por tristeza. Foi devido à pura vertigem do poder absoluto. Este pedaço de papel não era apenas um registro médico. Era uma bomba nuclear. Ficou comprovado, científica e juridicamente, que Marcos não podia ser o pai de Zion. Isso provou que Tasha era uma mentirosa. Isso comprovou que o testamento era falso. Apertei a pasta contra o peito, sentindo o primeiro sorriso verdadeiro em dia se espalhar pelo meu rosto. Era isso. Essa era a arma que eu precisava para destruir completamente as mentiras deles. Virei a página e o ar saiu dos meus pulmões. Havia uma carta anexada ao relatório cirúrgico, assinada por um cardiologista que eu não conhecia. O documento detalhava um diagnóstico que Marcos havia escondido até mesmo de mim. Cardiomiopatia hipertrófica. Tratava-se de uma doença cardíaca genética, uma bomba-relógio em seu DNA que provavelmente causou o aneurisma que o matou. A carta explicava sua decisão de forma explícita. Ele optou pela vasectomia não porque não quisesse ter filhos, mas porque se recusava a correr o risco de transmitir esse sofrimento a uma vida inocente. Ele havia feito o sacrifício supremo por uma criança que ainda nem existia, protegendo-a de sua própria biologia. Tasha estava exibindo Zion por aí, alegando que ele era o legado de Marcos. Mas a verdade é que Marcos amava demais seus filhos ainda não nascidos para criá-los de forma descuidada. Ele havia escolhido por fim à sua linhagem natural por amor, e ela estava usando esse silêncio para pintá-lo como um adúltero imprudente. A náusea voltou com força e intensidade. Isso deixou de ser apenas uma fraude. Isso foi uma profanação de seu caráter. Ela estava transformando o ato mais nobre e altruísta dele em um segredinho sujo que ela poderia monetizar. Minha mão tremia enquanto eu levantava o próximo documento da pilha.
Era um contrato do Atlanta Crew Bank. Meus olhos percorreram o jargão jurídico até pousarem na cláusula do beneficiário. Em caso de meu falecimento, a propriedade e o controle exclusivos de todo o material genético serão transferidos para minha esposa, Kesha Preston. Ele havia congelado seu esperma. Ele havia guardado uma parte de si mesmo para nós, para que eu a usasse quando estivéssemos prontos para fazer fertilização in vitro com triagem genética. Ele não havia desistido da nossa família. Ele acabará de se certificar de que seria seguro. Sentei-me no silêncio do cofre, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto sobre a mesa de metal fria. Tasha não deixou seu legado. Eu fiz. Estava num congelador do outro lado da cidade, à minha espera. Zio não passava de um acessório no teatro de golpistas dela. A ficha caiu para mim com a força de um golpe físico. Minha irmã não era apenas uma ladra. Ela era um monstro. Ela estava disposta a destruir a memória de um homem que viverá sua vida com meticulosa honra apenas para pagar uma dívida de jogo. Peguei meu celular, meu polegar pairando sobre o número de Dante. Eu queria ligar para ele. Eu queria ligar para a polícia, para as emissoras de notícias, para o pastor, para todos que me olharam com julgamento nos olhos. Eu queria gritar essa verdade aos quatro ventos e ver Tasha desmoronar sob o peso de suas próprias mentiras. Mas, ao olhar para a assinatura de Marcos no contrato de criogenia, um pensamento mais sombrio começou a surgir. Se eu revelasse isso agora, Tasha simplesmente mudaria de ideia. Ela chorava e dizia que tinha cometido um erro. Meus pais imploravam por perdão, dizendo que ela era apenas uma mãe desesperada. A igreja pregava sobre a graça. Ela sairia impune. Ela perderia a casa, mas manteria sua liberdade. E ela continuava me atormentando. Isso não foi suficiente. Não depois do que ela fez. Fechei a pasta lentamente e a coloquei de volta na caixa. Não precisei impedi-la. Eu precisava deixá-la se enforcar. Eu precisava que ela se comprometesse com a mentira de forma tão completa e tão legal que não houvesse volta. Eu precisava que ela assinasse o nome ao lado da mentira na frente de testemunhas. Enxuguei as lágrimas e me levantei. O arquivo permaneceu no cofre, seguro e silencioso. Eu não o usaria como escudo. Eu a usaria como um alçapão. Saí do banco sob o sol escaldante de Atlanta, usando a máscara de uma viúva derrotada. Mas por dentro, eu já estava planejando o funeral da liberdade da minha irmã. Estendi a mão novamente para dentro da caixa de metal, meus dedos roçando em algo frio e duro, escondido no canto do fundo. Era um pendrive prateado preso a um chaveiro com um pequeno pingente de coração que eu lhe havia dado anos atrás. Fiquei sem ar. Marcos nunca havia mencionado isso. Tirei meu laptop da mochila, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia conectar o pendrive na porta. Sentei-me no silêncio da sala de atendimento privada do banco. O ar-condicionado emitia um zumbido baixo e monótono que pareceu desaparecer à medida que um arquivo de vídeo aparecia na tela, com a simples legenda em Kesha. Cliquei em reproduzir e lá estava ele, Marcos, vivo, respirando, vestindo sua camisa polo azul marinho favorita, sentado em seu escritório em casa, com o sol entrando por trás dele, criando uma auréola ao redor de sua cabeça. Vê-lo se mexer, ver seu peito subir e descer, provocou uma nova onda de agonia que quase me fez dobrar de dor. Eu queria estender a mão através da tela e tocá-lo para trazê-lo de volta ao mundo dos vivos. Mas então ele falou, e sua voz, firme e calma, me ancorou. Ei, meu bem, disse ele, olhando diretamente para a lente da câmera, com os olhos cheios daquele calor familiar. Se você está assistindo a isso, é porque o pior já aconteceu, e eu não estou aqui para te proteger. Detesto ter que fazer este vídeo, mas conheço o mundo em que vivemos. E, mais importante ainda, eu conheço a sua família. Ele se inclinou para a frente, sua expressão endurecendo de uma forma que me causou arrepios. Especificamente, conheço a Tasha e conheço o Brad. Eu já assisti aos vídeos deles, Kesha. Eu vi como eles olham para nossa casa, como calculam o valor de tudo que possuímos. São parasitas à espera de um hospedeiro. Eu sei das dívidas de jogo da Tasha. Fiz uma verificação de antecedentes dela meses atrás, quando ela solicitou aquele empréstimo que negamos. E eu sei que Brad está fugindo de mandados de prisão na Flórida.
São pessoas desesperadas, e pessoas desesperadas fazem coisas perigosas quando sentem cheiro de sangue. Fiquei olhando para a tela, hipnotizado. Ele sabia. Ele sabia de tudo e me protegeu da feiura de tudo aquilo, tentando resguardar meu coração da traição da minha própria irmã. Eles podem tentar vir tomar a propriedade, continuou ele. Eles podem tentar manipular você ou fazer com que se sinta culpado, usando obrigações familiares como arma. Não permita que isso aconteça. Preparei uma armadilha, Kesha, mas você precisa ser a pessoa a acioná-la. Ele mostrou um documento para a câmera. Este é um rascunho de uma declaração juramentada de parentesco, explicou ele com sua voz de advogado, assumindo um tom preciso e autoritário. Se eles fizerem alguma alegação, se tentarem dizer que Sião é minha ou que eu lhes prometi alguma coisa, não lutem contra eles imediatamente. Não grite. Não discuta. Deixe-os pensar que venceram. Convide-os a assinar uma declaração juramentada confirmando suas mentiras, sob pena de perjúrio. Faça com que eles façam isso na presença de um tabelião e de um advogado. Assim que assinarem esse documento, terão cometido fraude, um crime grave. É aí que você os esmaga. Ele fez uma pausa, e seu semblante suavizou-se novamente. Eu te amo, Kesha. Eu te amo mais que a própria vida. Não permitam que levem um único centavo do que construímos. Seja a mulher forte por quem me apaixonei. Termine isto. A tela ficou preta. Fiquei sentado ali por um longo tempo, o silêncio da sala pesado com sua ordem final. Ele não me deixou apenas dinheiro ou uma casa. Ele havia me deixado um plano de batalha. Ele me deu permissão para deixar de ser a irmã boazinha e submissa e me tornar a promotora que ele sabia que eu poderia ser. Enxuguei as lágrimas do meu rosto. Mas desta vez, não senti o peso esmagador do desespero. Senti uma onda de adrenalina, quente e eletrizante. Marcos estava certo. Tasha e Brad eram parasitas, e não se negocia com parasitas. Você os extermina. Um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto, a primeira expressão genuína que ostentei desde o funeral. Fechei o laptop e me levantei, segurando o pendrive como se fosse uma arma. Tudo bem, Marcos, sussurrei no silêncio do quarto. Você quer uma armadilha? Vou armar uma armadilha para eles. Vou dar-lhes um espetáculo que jamais esquecerão. Saí do banco, meus saltos clicando contra o piso de mármore em um ritmo novo. Era o som da guerra. Certo, pensei, vamos jogar do seu jeito. Fiquei sentada no quarto do hotel encarando meu celular por 10 minutos, ensaiando a mentira até que ela me parecesse verdade. Então disquei o número da minha mãe. Ela atendeu ao primeiro toque, com a voz tensa de impaciência. Kesha, onde você está? Sua irmã está extremamente preocupada com a casa. Você sabe que o IPTU está vencido? Respirei fundo, reunindo toda a vulnerabilidade que conseguia. Mãe, eu disse, com a voz embargada na medida certa. Não aguento mais isso. As brigas, os advogados, a vergonha na igreja. É demais. Estou cansada, mãe. Só quero que isso pare. Houve uma pausa. Então o tom da minha mãe mudou de acusatório para um de satisfação presunçosa. Oh, querida, eu sabia que você ia cair em si. Todos nós só queremos o melhor para a família. Você está fazendo a coisa certa. Quero transferir a propriedade da casa para mim. Continuei a forçar um soluço. Quero dar a Tasha o que Marcos queria que ela tivesse. Eu só quero minha família de volta. Eu quase conseguia ouvir o sorriso se espalhando pelo rosto dela. Claro, meu bem. Nós somos a sua família. Estaremos sempre aqui para você. É só chegar em casa e assinar os papéis. Tasha e Brad estão muito animados para finalmente se instalarem. Eles estavam olhando amostras de tinta para a sala de estar. Amostras de tinta. Aquela audácia fez meu sangue ferver, mas mantive minha voz trêmula e fraca. Mãe, eu não posso simplesmente assinar um guardanapo. Isso precisa ser feito da maneira correta, em memória de Marcos. Quero fazer uma transferência formal. Uma cerimônia. Uma cerimônia? Perguntou ela, com um tom de suspeita na voz. Sim, respondi rapidamente. Uma transição de legado.
Quero convidar a família, talvez alguns amigos próximos. Quero que todos vejam que estou respeitando os desejos de Marcos e que não há ressentimentos. Quero limpar meu nome na igreja, mãe. Quero que as pessoas saibam que eu não sou vilão. Isso parece ótimo, disse minha mãe, entusiasmada com a ideia de uma redenção pública que também consolidaria a vitória de sua filha predileta. Uma celebração de novos começos. Vou contar para Tasha. Quando você quer fazer isso? Esta sexta-feira, eu disse. Em casa. Vou trazer meu advogado para cuidar da documentação, para que tudo esteja dentro da lei e seja vinculativo. Diga a Tasha para estar pronta para assinar. Desliguei o telefone e disquei imediatamente para Tasha. Ela respondeu com a boca cheia de comida, provavelmente comendo minhas compras na minha cozinha. O que você quer, Kesha? Conversei com a minha mãe, disse eu, mantendo o tom de derrota. Você venceu, Tasha. Estou te dando a casa. Ouviu-se um som de engasgo, seguido de um guincho. Você está falando sério? Meu Deus, finalmente. Brad, entre aqui. Ela está desistindo. Ouvi a voz de Brad ao fundo. Eu te disse que ela ia ceder. Ninguém quer ser o vilão para sempre. Eu não sou o vilão, Tasha, eu disse, deixando transparecer um pouco de raiva genuína antes de disfarçá-la com resignação. Eu só quero paz. Mas preciso que você faça uma coisa por mim. O quê? Perguntou ela, agora cautelosa. Preciso que você assine uma declaração juramentada, eu disse, usando o termo que Marcos havia me ensinado. Uma declaração juramentada confirmando tudo o que você disse na festa. Que Zion é filho de Marcos, que o testamento é real. Meu advogado diz que precisamos disso para contornar o período de espera do processo de inventário e transferir a escritura imediatamente. Caso contrário, você poderá ter que esperar de 6 meses a 1 ano para se tornar legalmente proprietário da casa. 1 ano, ela gritou. Não posso esperar 1 ano. Tenho dívidas, quer dizer, despesas. Exatamente, eu disse. Então, fazemos a declaração juramentada. É apenas uma formalidade. Você assina na presença de um tabelião. Nós protocolamos o pedido e a casa é sua na segunda-feira. Tudo bem, ela disse com naturalidade. Assinarei o que for preciso. Eu só quero o que é meu. Ótimo, eu disse. Sexta-feira à noite, 19 horas. Vista-se bem, Tasha. Este é um grande momento. Desliguei o telefone e fui até a janela, olhando para o horizonte de Atlanta. Eles morderam a isca. Estavam tão cegos pela ganância e pela promessa de dinheiro fácil que nem sequer pararam para questionar por que eu precisaria de uma declaração juramentada para uma transferência voluntária. Eles pensaram que eu estava derrotado, quebrado pela pressão deles. Eles não sabiam que eu estava apenas preparando a mesa para a última refeição deles. Em seguida, liguei para Dante. Está tudo certo, eu disse. Procure um tabelião. Pegue as câmeras e ligue para seu amigo na delegacia. Sexta à noite vai ser uma festa. Passei o resto da semana no estranho estado de calma. Fui às compras não para comprar mantimentos, mas sim um vestido. Comprei um terno branco impecável e mandei ajustar o tipo de roupa que um CEO usa em uma reunião de diretoria, não uma viúva em uma cerimônia de rendição. Eu queria parecer poderoso quando os derrubasse. A sexta-feira chegou com uma tempestade se formando sobre a cidade, o céu adquirindo uma tonalidade roxa acinzentada. Dirigi até a casa, minha casa, e vi as luzes acesas lá dentro. Tasha acendeu todas as luzes, como se quisesse anunciar à vizinhança que era dona do imóvel. Estacionei o carro de Marcos na rua de baixo e subi a entrada da garagem, com o vento chicoteando meus cabelos. Eu não estava ali para me render. Eu estava ali para executar uma sentença. Atravessei a porta da frente e fui imediatamente envolvido pelo aroma de um serviço de catering sofisticado. Sem dúvida, Tasha encomendou um banquete com o meu dinheiro. Ela estava usando um vestido branco, parecendo uma noiva em um jantar de ensaio de casamento. Brad estava com um terno novo, que não lhe caía bem, mas era caro. Meus pais estavam radiantes, recebendo de braços abertos alguns primos confusos que haviam sido convidados para testemunhar a reconciliação. Você conseguiu, exclamou Tasha, correndo para me abraçar.
Foi um abraço falso, uma atuação para o público, mas eu o retribuí sentindo a tensão em seu olhar. Ela estava apavorada e animada ao mesmo tempo. Uma combinação perigosa. Vamos acabar logo com isso, eu disse, dando um passo para trás. Quero que todos vejam isso. Quero que todos saibam que estou fazendo a coisa certa. Minha mãe assentiu com a cabeça, enxugando uma lágrima. Estamos muito orgulhosos de você, Kesha. Finalmente, colocando a família em primeiro lugar. Eu esbocei um sorriso frio e forçado. Ah, você não faz ideia, mãe. A família está prestes a receber exatamente o que merece. Fiz um gesto em direção à mesa da sala de jantar, onde eu havia colocado os documentos. Meu advogado, o Sr. Henderson, estava ali parado, com uma expressão solene, segurando uma grossa pilha de papéis. Podemos começar? Perguntei. Tasha praticamente correu até a mesa e pegou uma caneta. Onde eu assino? Perguntou ela, com os olhos arregalados de ganância. Bem aqui, disse o Sr. Henderson, apontando para a declaração juramentada. Mas primeiro, você deve jurar que tudo neste documento é verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Que Deus te ajude. Eu juro, disse Tasha sem hesitar. É tudo verdade. Zion é filho de Marcos. Então assine, eu disse, com a voz suave e ameaçadora. Assine seu futuro, irmã. O Sr. Henderson pigarreou e colocou o documento no centro da mesa de jantar. Era um papel grosso, de aparência muito oficial. Este é um depoimento juramentado sobre o parentesco, explicou ele, com a voz desprovida de emoção. Afirma inequivocamente que o Tasha King teve uma relação sexual com o falecido Marcus Preston, resultando no nascimento do menor, Zion. O documento afirma ainda que Zion é o único herdeiro biológico do sexo masculino da propriedade de Preston. Ele olhou por cima dos óculos para Tasha. Ao assinar este documento, você declara, sob pena de perjúrio, que os fatos aqui apresentados são verdadeiros. Caso se confirme que são falsas, você poderá ser acusado de fraude e perjúrio, crimes graves. Você entende? Tasha nem sequer piscou. Ela estendeu a mão para a caneta, com os olhos fixos na escritura da casa que estava fora de seu alcance. Entendo, disse ela, com a voz carregada de arrogância. É a verdade. Zion é filho de Marcos. Todo mundo sabe disso. Espere um minuto, interrompeu Brad. Ele colocou a mão no pulso de Tasha, impedindo-a de continuar. Vi um lampejo de pânico em seus olhos. Ele era um vigarista, um golpista de quinta categoria, e sabia reconhecer uma armadilha. Por que precisamos assinar isso agora? Não podemos simplesmente pegar a escritura e ir embora? Por que a declaração sob juramento? Porque o Tribunal de Sucessões exige isso para transferência de bens imóveis fora de um testamento padrão. Eu menti com muita naturalidade. Sem essa declaração juramentada, a empresa de títulos não garantirá a escritura. Se você quer a casa hoje à noite, assine hoje à noite. Brad olhou para mim, com os olhos semicerrados. Ele olhou para o advogado e depois voltou a olhar para o documento. Ele estava suando. Tasha, querida, talvez devêssemos pedir ao nosso advogado para dar uma olhada nisso primeiro, só para garantir. Não temos tempo para isso. Tasha se irritou e afastou a mão dele bruscamente. Temos dívidas a pagar, Brad. A menos que você tenha $150.000 escondidos nesse terno barato. Cale-se e deixe-me resolver isso. Ela se virou para o Sr. Henderson, com um sorriso irônico nos lábios. Ele está apenas nervoso. Ele não está acostumado a lidar com esse tipo de dinheiro. Não estou nervoso com o dinheiro, murmurou Brad, recuando um pouco. Estou nervoso em relação a ela, disse ele, apontando com o queixo na minha direção. Ela é muito quieta. Ela nunca desiste tão facilmente. Ela desistiu porque sabe que perdeu. Disse Tasha, sua arrogância a cegando para o precipício em que se encontrava. Ela olhou para mim, com os olhos frios. Certo, Kesha? Você sabe que não se pode vencer a biologia. A biologia é algo poderoso. Concordei que meu rosto era uma máscara de derrota. Vai em frente, Tasha. Assine. Reivindique seu legado. Ela não hesitou novamente.
Ela pressionou a caneta contra o papel e rabiscou sua assinatura com um floreio, pressionando com tanta força que a ponta quase rasgou a página. Ela assinou com o nome e depois datou. O Sr. Henderson inclinou-se para a frente e carimbou o documento com seu selo de tabelião. O som do selo atingindo o papel ecoou na sala silenciosa como um tiro. Estava feito. Pronto, disse Tasha, jogando a caneta no chão. É oficial. Agora me dê as chaves. Observei a tinta, ainda úmida e brilhante, sob a luz do lustre. Aquela assinatura não era apenas uma reivindicação de propriedade de uma casa. Foi uma confissão. Foi uma mentira documentada, autenticada em cartório e arquivada. Foi o prego final no caixão dela. Ainda não, eu disse, pegando a declaração juramentada e entregando-a ao Sr. Henderson, que a guardou cuidadosamente em sua pasta. Temos mais uma formalidade, um brinde à verdade. Tasha riu e pegou uma taça de champanhe. Ela zombou da verdade. E, na minha nova casa, eu a observei beber as bolhas que subiam no copo. Ela não fazia ideia de que acabará de assinar seu próprio mandado de prisão. A armadilha não foi armada por acaso. A porta se fechou de repente, e ela já estava lá dentro. Sentei-me no meu carro alugado a 2 quarteirões de distância, observando o fluxo de carros entrando na minha garagem. Já haviam se passado 3 dias desde que Tasha assinara a declaração juramentada, e ela não estava perdendo tempo para comemorar sua vitória roubada. O grave do sistema de som que Marcos instalara com tanto cuidado batia tão alto que eu conseguia senti-lo no asfalto sob meus pés. Ela estava dando uma festa de inauguração em uma casa que havia roubado, usando dinheiro que não tinha para impressionar pessoas que não se importavam com ela. Foi uma demonstração de arrogância tão profunda que chegou a ser impressionante. Verifiquei minha aparência no espelho retrovisor. Eu não vestia mais o preto da viúva enlutada. Eu vestia um blazer vermelho elegante e um batom combinando. Esta não era uma visita social. Foi uma transação comercial. Peguei o envelope com o creme de leite no banco do passageiro e saí para a noite. Caminhar até a porta da minha própria casa foi como uma experiência extracorpórea. O gramado estava coberto de copos de plástico vermelhos. Alguém estacionou uma motocicleta na grama, esmagando as hortênsias que eu havia plantado na primavera passada. A porta da frente estava escancarada, e o cheiro de maconha barata e perfume caro escapava pelo ar. Ao cruzar a soleira, a cena que se descortinou diante de mim embrulhou o estômago. Minha sala de estar, o santuário de Marcos, estava lotada de estranhos. Havia pessoas sentadas nos braços dos nossos sofás de linho bege, derramando bebidas no tapete que tínhamos comprado em Marrocos. Tasha estava no centro da sala, usando um vestido que parecia suspeitosamente com o que havia desaparecido do meu armário, e segurando uma garrafa de champanhe. Ela ria, com a cabeça jogada para trás, deleitando-se com a adoração de seu doente. Então eu disse a ela, enquanto Tasha gritava por cima da música, reinando como uma rainha, para pegar suas coisas e ir embora. Você devia ter visto a cara dela. Ela pensava que podia ficar com tudo só porque era esposa. Mas laços de sangue são mais fortes que laços de água, não é, pessoal? Um brinde é isso. Um homem que eu não reconheci gritou, erguendo o copo. Para Tasha, a nova rainha de Buquead. Entrei mais na sala e as pessoas mais próximas da porta me notaram. A conversa foi diminuindo em ondas que se espalharam até que a sala mergulhou num silêncio desconfortável. A música pareceu soar ainda mais alta no silêncio repentino, até que alguém teve a sensatez de abaixar o volume. Tasha se virou, seu sorriso vacilando por uma fração de segundo antes de exibir uma expressão de pena exagerada. Ora, veja só quem está aqui, disse ela arrastando as palavras, caminhando em minha direção com um rebolado. Se não for minha irmã mais velha, venha se juntar à festa, Kesha. Ou você veio apenas buscar sua correspondência? Olhei para ela, para o vestido que roubou na casa que profanou, e não senti absolutamente nada. A raiva se dissipou, restando apenas uma determinação fria. Não estou aqui para festejar, Tasha, eu disse, com a minha voz ecoar pela sala. E eu não estou aqui para pegar minha correspondência. Brad saiu da cozinha com uma aparência suada e nervosa. Ele me viu e parou abruptamente, seus olhos fixos no envelope que eu tinha na mão. Ele sabia lá no fundo que algo estava errado, mesmo sendo ganancioso demais para impedir. Então por que você está aqui?
perguntou Tasha, dando um gole em seu champanhe. Porque agora é uma residência particular. Você está invadindo propriedade privada. Suas amigas riram baixinho. Eu os ignorei. Estou aqui para lhe entregar isto. Estendi o envelope. Tasha olhou para aquilo com desconfiança, mas a curiosidade falou mais alto. Ela arrancou o pacote da minha mão e o rasgou. Ela pegou o grosso cartão e leu, franzindo a testa. O que é isto? Perguntou ela. Um convite formal. É para domingo, expliquei, falando alto o suficiente para que Brad ouvisse. Uma reunião familiar formal. Meu advogado já terminou de processar a documentação que você assinou. Vamos realizar a leitura oficial do testamento e a transferência final dos bens. Tasha deu um sorriso irônico. Eu já sei o que está no testamento, Kesha. Sião fica com a casa. Por que precisamos de uma reunião? Porque continuei mentindo com a facilidade de uma mulher que não tem mais nada a perder. Meu advogado insiste em cruzar todos os dedos e pintar todos os olhos. Ele também quer apresentar os resultados da verificação de DNA à família, apenas para garantir que a transferência do título seja incontestável. O cômodo ficou em silêncio sepulcral. Brad deixou cair a garrafa de cerveja. A bola atingiu o chão de madeira com um baque surdo, espumando sobre seus sapatos. Verificação de DNA. Tasha repetiu, com a voz repentinamente estridente. Não precisamos de um teste de DNA. Você assinou os documentos. Você aceitou. É apenas uma formalidade, eu disse, dando de ombros casualmente. Procedimento padrão para patrimônios de alto valor envolvendo menores. Meu advogado comparou uma amostra da amostra coletada em Zion com os registros médicos de Marcos que constam em nossos arquivos. Os resultados estarão prontos no domingo. Já que você disse a verdade em sua declaração juramentada, não tem nada com que se preocupar, certo? É apenas um pedaço de papel confirmando o que todos nós já sabemos. Tasha olhou fixamente para mim, o rosto perdendo a cor sob a maquiagem carregada. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para Brad, que parecia prestes a vomitar. A menos que eu acrescentasse, deixando um toque de desafio transparecer na minha voz. Você está preocupado com alguma coisa? Não, respondeu Tasha bruscamente. Claro que não. Sião é seu filho. O teste provará isso. Ótimo, eu disse, sorrindo. Então nos veremos no domingo, ao meio-dia. Não se atrase, Tasha. Vai ser uma tarde muito reveladora. Virei-me e saí, deixando-os em meio aos destroços da sua celebração. Enquanto caminhava pela entrada da garagem, ouvi a voz de Tasha se elevando em pânico, gritando com Brad, mas não olhei para trás. Eu lhes dei a corda. Agora, tudo o que eu tinha que fazer era esperar que eles pulassem. O domingo seria um massacre e, pela primeira vez em semanas, eu mal podia esperar. Eu estava no hotel arrumando minhas coisas para a mudança final quando meu telefone tocou. Era meu pai, Otis. Sua voz era baixa, quase secreta. Kesha, sua mãe e eu precisamos falar com você a sós antes de domingo. Concordei em encontrá-los em uma pequena cafeteria nos arredores da cidade, longe dos olhares curiosos da nossa comunidade. Eles já estavam lá quando cheguei, sentados em uma mesa de canto, parecendo mais conspiradores do que pais. Minha mãe, Viola, torcia o guardanapo entre as mãos, com os olhos percorrendo o cômodo. Meu pai parecia sombrio, com o rosto marcado por rugas profundas. Ouvimos falar do teste de DNA que Otis iniciou sem qualquer preâmbulo. É mesmo necessário, Kesha? Por que precisamos envolver a ciência nisso? Não podemos simplesmente deixar as coisas como estão? Porque a verdade importa, pai, eu disse, tomando um gole do meu café preto. Ou pelo menos costumava importar nesta família. Viola estendeu a mão por cima da mesa e agarrou a minha, com um aperto surpreendentemente forte. Escuta aqui, meu bem. Sabemos que Tasha pode ser difícil. Sabemos que ela cometeu erros, mas ela é sua irmã. E esse bebê, seja ele filho de Marcos ou não, precisa de um teto sobre a cabeça. Se ele é ou não de Marcos. A frase pairou no ar, densa e reveladora. Olhei para minha mãe. Olhei bem para ela.
Você sabe, não é? Você sabe que Sião não é filho de Marcos. Viola desviou o olhar, deixando-o cair sobre a mesa. Isso importa? Ela sussurrou. Ele é um bebê Kesha, um bebê inocente. E Tasha, ela está em apuros. Problema sério. Aquelas pessoas a quem ela deve dinheiro não estão para brincadeira. Eles ameaçaram machucá-la, machucar Sião. Tínhamos que fazer alguma coisa. Então, você decidiu me sacrificar, eu disse, com a voz trêmula devido a uma mistura de raiva e mágoa. Você decidiu deixá-la roubar minha casa, o legado do meu marido, só para cobrir suas dívidas de jogo. Você sabia que ela estava mentindo sobre o caso, sobre o testamento, sobre tudo, e você a ajudou. Não tínhamos escolha, disparou Ortiz, demonstrando raiva e defensividade. Não temos dinheiro para pagar as dívidas dela. Sim, você faz. Você tem a casa. Você tem o seguro de vida de Marcos. Ouvimos dizer que era um valor considerável. $1 milhão, certo? Olhei para ele incrédula. Você também quer o seguro de vida? Estamos ficando velhos, Kesha. Viola disse, com a voz agora trêmula. Nós também precisamos de segurança. A pensão do seu pai já não é a mesma de antigamente. Se você compartilhar o dinheiro do seguro conosco, podemos ajudar a Tasha a quitar o restante de suas dívidas. Então, ela não precisará mais da casa. Você poderá tê-lo de volta eventualmente, mas agora ela precisa do ativo para mostrar aos investidores solitários que possui garantias. Foi uma aula magistral de manipulação psicológica e ganância. Eles não estavam apenas pedindo ajuda. Eles estavam exigindo um resgate. Toda a minha vida, minha carreira, meu casamento, meu luto. Para eles, tudo não passava de um recurso. Uma conta bancária que será saqueada para salvar seu filho predileto e financiar sua aposentadoria. Então, deixe-me ver se entendi direito, eu disse lentamente. Conferindo se meu celular na bolsa estava gravando cada palavra. Você admite que sabe que Zion não é filho de Marcos. Você admite que sabe que o testamento é falso e está me pedindo para lhe dar o dinheiro do seguro de vida do meu marido para limpar a bagunça que a Tasha fez, para que todos vocês possam viver confortavelmente enquanto eu recomeço do zero. Não é nada. Ortiz disse que você é jovem. Você é inteligente. Você pode ganhar mais dinheiro. Tasha não pode. Ela precisa disso, Kesha. Precisamos disto. Não seja egoísta. Egoísta. A palavra novamente. A arma que eles sempre usavam para me espancar e me subjugar. Mas desta vez, não doeu. Isso acabou de esclarecer. Isso dissipou os últimos vestígios de culpa que eu tinha sobre o que eu ia fazer no domingo. Retirei minha mão da minha mãe. Entendo, eu disse, com a voz desprovida de emoção. Entendo perfeitamente a nossa situação. Te vejo no domingo. Espera, Kesha, gritou Viola assim que me levantei. E quanto ao dinheiro? Você vai trazer um cheque? Olhei para eles de cima. Duas pessoas que me deram a vida, mas que nunca foram verdadeiramente meus pais. Eu trarei tudo o que você merece. Eu prometi tudo. Saí da cafeteria e fui sentir o ar fresco da noite. Verifiquei meu telefone. A gravação estava nítida. Cada palavra, cada confissão, cada traição capturada em áudio de alta definição. Eles acabavam de me dar o golpe final em seus próprios caixões. O domingo não seria mais um dia só para falar de Tasha. Seria um reencontro familiar que eles jamais esqueceriam. A manhã de domingo chegou com uma calma enganosa, daquelas que pairam no ar antes da chegada de um furacão. Acordei cedo, não por nervosismo, mas pela adrenalina da expectativa. Hoje era o dia. Me vesti devagar, colocando o terno branco que eu havia comprado. Parecia uma armadura. Arrumei minha pasta com os prontuários médicos, o testamento original, o pendrive e a gravação da conversa dos meus pais na cafeteria. Do outro lado da cidade, Tasha e Brad se preparavam para a volta da vitória. Segundo Dante, que estava sendo seguido, eles estavam no shopping Lennox gastando dinheiro que não tinham em roupas de grife para a grande revelação.
Tasha estava comprando um vestido da Gucci e Brad estava experimentando um terno que provavelmente achava que o faria parecer um empresário em vez de um vigarista. Eles estavam contando com a vitória antes mesmo dos ovos terem eclodido, quanto mais terem sido postos. Mas a comemoração deles foi interrompida. Dante me mandou uma mensagem com novidades. Brad acabará de atender uma ligação do lado de fora dos vestiários. Ele parecia apavorado. Aparentemente, os tubarões solitários não eram tão pacientes quanto Tasha. Eles queriam o dinheiro deles hoje. Não na próxima semana. Não depois que a casa for vendida. Hoje. Brad caminhava de um lado para o outro na calçada, gritando ao telefone, com o rosto pálido. Ele voltou para dentro, e eu pude imaginar a conversa. Ele estava pressionando Tasha. Obtenha a escritura. Consiga o dinheiro ou estamos perdidos. Cheguei a casa às 11h30. O caminhão de catering já estava lá, montando uma mesa que seria apropriada para um casamento, não para uma cerimônia judicial. Tasha não poupou esforços, gastando cada centavo do crédito que lhe restava para criar a ilusão de riqueza e legitimidade. Meus pais também chegaram cedo, rondando a mesa do buffet, com um ar ansioso. Eles sabiam o que estava em jogo. Eles sabiam da mentira que estavam prestes a engolir por completo. Ortiz aproximou-se de mim enquanto eu instalava o projetor na sala de estar. Tudo isso é necessário, Kesha? Ele perguntou, olhando fixamente para a tela. Não podemos simplesmente assinar os papéis e acabar com isso? Quero que todos vejam a verdade, pai, eu disse, conectando meu laptop. A transparência é importante, não acha? Ele resmungou e se afastou, servindo-se de uma bebida forte no bar. Ele já estava se automedicando para lidar com a culpa. Ou talvez seja apenas o estresse de manter a farsa. Às 11h50, Tasha e Brad chegaram. Parecia que iam para um evento de gala. Tasha estava com seu vestido novo, repleto de bijuterias, segurando Zion, que vestia um smoking em miniatura. Brad estava suando em seu terno novo, seus olhos percorrendo a sala como os de um animal encurralado. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Onde está o advogado? Perguntou Tasha, sem sequer dizer olá. Precisamos assinar a transferência agora. Ele já está a caminho, eu disse, olhando para o meu relógio. Tenha paciência, Tasha. Temos que esperar pelos convidados. Convidados? Perguntou ela, confusa. Apenas a família, eu disse, e algumas testemunhas. Ao meio-dia, a sala de estar estava cheia. Meus tios, tias e primos que eu não via há anos, todos reunidos no espaço que Marcos e eu havíamos construído juntos. Eles estavam cochichando, olhando para o buffet, olhando para Tasha, olhando para mim. A tensão era palpável. O Sr. Henderson chegou às 12h15, carregando sua pasta como se fosse um escudo. Atrás dele caminhavam dois homens à paisana que se misturavam à multidão, mas mantinham a postura alerta de agentes da lei. Dante também estava lá, encostado na parede do fundo, observando Brad com um olhar predatório. Muito bem, eu disse, batendo palmas para chamar a atenção de todos. Obrigado a todos por terem vindo. Hoje é um dia muito importante. Estamos aqui para tratar da partilha da herança do meu falecido marido, Marcus Preston, e para abordar algumas novas alegações que vieram à tona a respeito de seu legado. Tasha deu um passo à frente, radiante. Isso mesmo, pessoal, ela anunciou. Hoje, damos as boas-vindas oficiais a Zion à família como filho de Marcus, e Kesha está gentilmente transferindo a casa para ele como sua herança. Brad estava praticamente vibrando de ansiedade ao lado dela. Dê-nos os documentos, ele sibilou. Precisamos ir embora. Daqui a pouco, Brad, eu disse, com a voz calma e clara. Mas primeiro, meu advogado tem algumas coisas para revisar, e temos uma apresentação especial. Diminui a intensidade das luzes e a tela do projetor ganhou vida. O silêncio tomou conta da sala. Tasha pareceu confusa, depois irritada. Brad parecia prestes a fugir. Meus pais pareciam apavorados. Todos, por favor, sentem-se. Eu ordenei. Você não vai querer perder isso. O Sr. Henderson ajustou seus óculos de aro de metal e pegou o documento que Tasha havia lhe entregado.
parecia patético em comparação com o documento jurídico profissional e impecável que estava sobre a mesa. Uma única folha de papel pautado, arrancada de um caderno espiral, com uma caligrafia que tentava parecer irregular e masculina, mas falhou miseravelmente. O cômodo ficou em um silêncio sepulcral quando ele começou a ler em voz alta. Eu, Marcus Preston, estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais e físicas, declaro que este é o meu testamento complementar. Reconheço Zion King como meu filho biológico e herdeiro. Para garantir o seu futuro, deixo-lhe 50% dos meus bens imobiliários, incluindo a residência principal em Buckhead, imediatamente após a minha morte. Enquanto ele lia, eu observava Tasha. Eu assisti. Ela não estava olhando para o advogado. Ela olhava ao redor, examinando os rostos de nossos primos e tias, absorvendo o choque e a admiração deles. Ela estava sofrendo de saudade. Ela apertou a mão de Brad, e ele soltou um longo suspiro trêmulo, recuperando a cor no rosto. Ele pensou que tinha sobrevivido. Ele pensou que os tubarões solitários seriam pagos e que ele viveria para aplicar golpes outro dia. Meus pais, Otis e Viola, acompanhavam a leitura com a cabeça, e seus rostos relaxaram em expressões de alívio. Eles realmente acreditavam que aquele pedaço de papel era a sua salvação, que justificava cada traição, cada mentira, cada momento de crueldade que me infligiram. O Sr. Henderson terminou de ler e abaixou o jornal. Ele olhou para a Tasha por cima da armação dos óculos. Este documento altera significativamente a distribuição de ativos, afirmou ele, com voz neutra. Isso efetivamente dizer da sua esposa de metade da casa conjugal. Era isso que ele queria. Tasha falou com uma voz alegre e confiante. Ele queria fazer o que era certo para o filho. Está tudo lá, preto no branco. Então, se você já terminou de ler, podemos assinar a escritura de transferência agora? Temos muita mudança pela frente. Ela estendeu a mão para a caneta que eu havia colocado sobre a mesa, seus dedos a centímetros do que ela considerava a vitória. O Sr. Henderson afastou o documento ligeiramente, mantendo-o fora do alcance dela. Ainda não, Sra. King, disse ele. Como administrador do espólio e advogado pessoal do Sr. Preston, sou obrigado a seguir suas instruções à risca, e suas instruções referentes a esse cenário específico foram muito precisas. Qual é o cenário? Perguntou Tasha, com um sorriso vacilando. Que cenário? O cenário em que um testamento complementar surge após a sua morte, disse o Sr. Henderson. Ele colocou a mão sobre o laptop. Antes que quaisquer bens possam ser transferidos com base em novas evidências ou novas alegações de paternidade, somos obrigados a visualizar um adendo digital, uma calção em vídeo. Tasha levantou a cadeira, arrastando-a ruidosamente no chão. Não precisamos assistir a um vídeo, ela retrucou. O papel está bem ali. Você leu. É legal. Me dê a casa, por favor. Sente-se, Tasha. Eu disse, com a minha voz a interromper o seu pânico. Se for verdade, você não tem nada com que se preocupar, certo? Marcos só quer se despedir. Você não quer ouvir as últimas palavras dele para o filho? Brad puxou-a pelo braço, arrastando-a de volta para baixo. Assista ao vídeo, Tasha, ele sibilou. Vamos acabar logo com isso. Ela estava sentada, mas seus olhos estavam selvagens, percorrendo o cômodo como os de um animal encurralado. Ela sabia, lá no fundo, que o chão estava desmoronando sob seus pés. O Sr. Henderson pressionou uma tecla em seu laptop. O projetor zumbiu e um feixe de luz atravessou a sala escura, atingindo a tela que eu havia preparado. Houve um momento de estática e então a imagem ficou nítida. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Minhas tias taparam a boca. Minha mãe soltou um pequeno grito. Ali na tela, maior que a própria vida, estava Marcos. Ele olhava diretamente para a câmera, com uma expressão séria e olhos penetrantes e concentrados. Ele parecia vivo, parecia poderoso e parecia zangado. Tasha parou de respirar. Brad ficou paralisado. A temperatura na sala inteira pareceu cair 10 graus quando a voz de Marcos preencheu o silêncio, falando do além para enterrar aqueles que o traíram. A imagem de Marcos preencheu a tela, sua camisa polo azul contrastando fortemente com a parede bege de seu escritório em casa. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, como se estivesse olhando diretamente nos olhos de todos na sala. Olá, Tasha.
Ele começou com a voz calma, mas carregada de uma firmeza que eu raramente havia ouvido. Se você está assistindo a isso, significa que você fez exatamente o que eu temia que fizesse. Você tentou tirar proveito da minha morte. Você tentou prejudicar minha esposa e provavelmente afirmou que seu filho Zion é meu. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Tasha ficou boquiaberta, o rosto perdendo toda a cor sob a maquiagem carregada. Brad parecia prestes a vomitar, agarrando-se à borda da mesa com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Meus pais ficaram paralisados, com os olhos arregalados em descrença. Estou gravando isso em 15 de outubro de 2022. Marcos prosseguiu, apenas algumas semanas depois do nascimento de Zion. Eu vi o jeito que você olhou para mim no hospital, Tasha. Ouvi os rumores que você começou a espalhar sobre o quanto o bebê se parece comigo. Naquele momento, eu soube que você estava desesperado o suficiente para tentar algo assim. Ele fez uma pausa, tomando um gole de água de um copo que estava em sua mesa. O silêncio na sala de estar era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido do projetor. Então, para que eu seja bem claro, disse ele, intensificando o olhar. Zion é uma criança linda, mas não é meu filho. Ele não pode ser meu filho. Porque em agosto de 2019, 3 anos antes de ele ser concebido, eu fiz uma vasectomia. As palavras pairaram no ar como a lâmina de uma guilhotina. Tasha soltou um som estrangulado, meio grito, meio soluço. Não, ela gritou, pulando de pé. Isso é mentira. Isso é um deepfake. Kesha fez isso. Ela usou inteligência artificial para fazê-lo dizer isso. Sente-se, Tasha. O Sr. Henderson impôs sua voz com firmeza, rompendo com a histeria dela. Marcos continuou na tela, ignorando o desabafo dela. Fiz isso por causa de uma doença cardíaca genética, a cardiomiopatia hipertrófica. Recusei-me a transferir esse fardo para uma criança. Eu me certifiquei de que não havia nenhuma chance de concepção natural. Portanto, a menos que você esteja alegando um milagre ou uma impossibilidade médica, Sião não me pertence. Ele recostou-se na cadeira, com uma expressão de profunda decepção no rosto. Eu sei das suas dívidas de jogo, Tasha. Eu sei dos mandados de prisão contra Brad por fraude de seguro na Flórida. Eu sei que você está se afogando, e em vez de pedir ajuda, você decidiu tentar roubar da pessoa que sempre te apoiou, minha esposa, sua irmã. Brad soltou um som de engasgo e afrouxou a gravata, com o suor a escorrer pela testa. Ele olhou para Tasha com uma mistura de horror e raiva, percebendo pela primeira vez que o plano deles não apenas havia falhado, mas havia implodido. Se você estiver assistindo a isso, disse Marcos, com a voz suavizando um pouco. Então, provavelmente você já assinou uma declaração juramentada reivindicando a paternidade. Você cometeu perjúrio. Você cometeu fraude. E você fez isso na frente de testemunhas. Boa sorte com isso. A tela ficou preta. A sala ficou em silêncio por um instante, e então explodiu em caos. É falso, gritou Tasha, apontando um dedo trêmulo para mim. Ela inventou tudo. Ele nunca fez vasectomia. Ele queria um filho. Ele me contou. O Sr. Henderson levantou-se e abriu sua pasta. Ele retirou uma pasta grossa. Isto não é uma montagem, Sra. King, disse ele, com voz calma e profissional. E não nos baseamos apenas em provas em vídeo. Ele abriu a pasta e mostrou um documento com o selo do Centro Urológico de Atlanta. Este é o laudo médico certificado do procedimento de vasectomia realizado em 12 de agosto de 2019. Está assinado pelo Dr. Aeres, chefe de cirurgia. Ele retirou outro documento, e este é o relatório pós-operatório confirmando a contagem zero de espermatozoides, datado de 3 meses depois. Ele fechou a pasta com força, o som ecoando como um estrondo. É medicamente impossível que Marcus Preston seja o pai do seu filho. A linha do tempo não funciona. A biologia não funciona. A única coisa que funciona são as provas da sua fraude. Minha mãe, Viola, soltou um gemido e se encostou no meu pai. Otis olhou para mim, com os olhos tomados por um horror crescente. Eles finalmente perceberam que haviam apostado no cavalo errado. Eles haviam apoiado uma mentira e agora estavam diante dos destroços.
Tasha olhou ao redor da sala, com os olhos arregalados, procurando um aliado, procurando uma saída, mas não havia nenhuma. A verdade estava nua e crua, inegável, e ela estava sob os holofotes, segurando a prova irrefutável. Levantei-me lentamente, alisando o tecido do meu terno branco. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Tasha. Ela encarava os prontuários médicos como se fossem cobras venenosas. Acabou, Tasha, eu disse, minha voz rompendo a tensão densa. Mas receio que a impossibilidade médica não seja o seu maior problema neste momento. Abri a pasta do Sr. Henderson e retirei o documento que ela havia assinado poucos dias antes. A declaração juramentada de parentesco. Mostrei o documento para que todos na sala pudessem ver o selo do tabelião refletido na luz. Você se lembra disso? Perguntei, dando a volta na mesa para ficar bem em frente a ela. Você estava aqui nesta sala e jurou sob juramento que Sião era filho de Marcos. Você assinou um documento legal reivindicando um patrimônio de $500.000 com base em uma mentira. Tasha olhou para o papel, depois para mim, com os olhos inquietos em pânico. E daí? Ela gaguejou. Cometi um erro. Vou rasgar isso. Ela estendeu a mão para pegar o jornal, mas eu afastei. Você não pode anular uma condenação por crime grave, eu disse friamente. No estado da Geórgia, tentar cometer fraude em um estado com esse valor não é um erro. Trata-se de fraude qualificada como crime de primeiro grau. E, pelo fato de você ter assinado essa declaração juramentada, isso também constitui perjúrio. Acenei com a cabeça para os 2 homens que estavam no fundo da sala, parados em silêncio perto da porta. Eles avançaram, tirando distintivos de seus casacos. O detetive Miller, do Departamento de Polícia de Atlanta, anunciou um deles, com a voz ecoando no silêncio repentino. Tasha King, Bradley King. Vocês 2 estão presos por fraude, falsificação e conspiração para cometer furto mediante engano. A cor sumiu do rosto de Brad tão rápido que ele ficou parecido com um cadáver. Ele recuou apressadamente, derrubando uma cadeira. Não, espere, gritou ele, erguendo as mãos em sinal de rendição. Eu não assinei nada. Observe o papel. Minha assinatura não está nele. Tudo foi obra dela. Ele apontou o dedo trêmulo para Tasha. Ela me obrigou a fazer isso. Ela disse que era dinheiro fácil. Ela disse que Marcos estava morto, então ninguém saberia. Tasha se virou para ele, o rosto contorcido em uma máscara de pura fúria. Seu covarde, ela gritou. Você estava disposto a gastar o dinheiro quando achava que nós o receberíamos. Você me ajudou a encontrar o falsificador. Você me levou até o banco. Cala a boca, gritou Brad, recuando até encostar na parede. Não vou para a cadeia por sua causa. Oficial. Ela planejou tudo. Ela deve dinheiro a aproveitadores. Foi ela quem falsificou o testamento. Eu só estava tentando ajudar minha esposa. Algo dentro de Tasha se quebrou. A pressão das dívidas, a exposição de suas mentiras e agora a traição do marido foram demais para ela. Ela soltou um grito selvagem e se atirou sobre Brad. As unhas dela deslizaram pelo rosto dele, fazendo-o sangrar antes mesmo que ele pudesse levantar as mãos para se defender. Seu traidor, ela gritou, agarrando-se ao terno dele, tentando feri-lo tanto quanto ele a havia ferido. Os detetives entraram em ação imediatamente. Sai de cima dele, senhora, gritou um deles, agarrando Tasha pelos braços e puxando-a para longe de Brad. Ela chutou e gritou, debatendo-se contra seu aperto, mas ele a girou e a jogou contra a parede. Ouviu o clique metálico das algemas sendo acionadas, e Tasha soltou um soluço que soava mais como o de um animal ferido do que o de um ser humano. O segundo detetive agarrou Brad, que estava em estado de choque, tocando a bochecha ensanguentada. Vire-se, ordenou ele. Brad cedeu, chorando abertamente, murmurando agora sobre como era inocente, como era uma vítima. Eles foram conduzidos em direção à porta, passando pela mesa repleta da comida cara que Tasha havia comprado com o meu dinheiro, pelos rostos atonitos de nossos tios e tias, pelos meus pais, que se abraçavam horrorizados. Eu os observei partir, sentindo uma estranha sensação de distanciamento. Não houve alegria em ver minha irmã algemada, apenas uma satisfação sombria por finalmente ver a justiça sendo feita. Ao passarem por mim,
Tasha olhou para cima e viu o rímel escorrendo pelo rosto em listras pretas. Kesha, por favor, ela implorou, com a voz embargada. Por favor, diga-lhes para pararem. Eu sou sua irmã. Olhei para ela, para a mulher que tentará apagar o legado do meu marido e destruir a minha vida. Eu não tenho irmã, disse baixinho, e então a porta se fechou atrás deles, deixando apenas o eco de seu desespero. Na casa silenciosa, observei as luzes traseiras do carro dos meus pais desaparecerem na curva da longa entrada de automóveis, e a finalidade daquele momento me envolveu como um cobertor pesado. A casa estava silenciosa agora. Os convidados se dispersaram, murmurando desculpas e lançando olhares de pena que ricocheteavam na minha armadura de indiferença. Os seguranças estavam liberando os últimos funcionários do serviço de buffet, e Dante estava num canto falando baixo ao telefone, provavelmente para garantir que o boletim de ocorrência fosse registrado corretamente. Eu estava no centro da sala de estar, o espaço que Tasha tentará reivindicar como seu. Cheirava a perfume caro e champanhe velho, o aroma da ganância deles ainda pairando no ar. Mas por baixo disso, eu conseguia sentir o cheiro da madeira velha e o leve rastro do perfume de Marcos que sempre parecia impregnar as cortinas. Esta era a minha casa. Agora estava vazio, livre dos parasitas que o infestavam. Mas era meu. O Sr. Henderson aproximou-se de mim, fechando a pasta com um estalo. A senhora lidou com isso de forma notável, Sra. Preston, disse ele, com a voz repleta de um respeito genuíno que eu nunca havia ouvido antes. Marcos tinha razão sobre você. Você tem uma espinha dorsal de aço. Olhei para ele, com os olhos secos. Eu tive que fazer isso, eu disse. Eles não me deram outra escolha. Ele assentiu com a cabeça e me entregou um cartão de visitas. Eu lidarei com as consequências junto à polícia e com as audiências iniciais. Você não precisa comparecer até o julgamento. Reserve um tempo. Sofra. Você mereceu. Ele saiu e depois Dante saiu, me lançando um aceno de solidariedade que significou mais do que palavras. Eu estava sozinho. Verdadeiramente sozinho. Percorri a casa cômodo por cômodo. Entrei na cozinha onde Tasha havia preparado sua refeição comemorativa e joguei todos os restos no lixo. Entrei no quarto de hóspedes onde Brad havia dormido e tirei os lençóis da cama, colocando-os em um saco de lixo. Eu queria que todo e qualquer vestígio deles desaparecesse. Eu queria esfregá-los das paredes. Finalmente, subi até o quarto principal. Tasha ainda não tinha tido tempo de mudar nada por aqui. As minhas fotos do Marcos ainda estavam na comoda. Suas roupas ainda estavam no armário. Sentei-me na beira da cama e peguei a foto emoldurada do nosso casamento. Marcos estava sorrindo, aquele sorriso torto que sempre fazia meu coração palpitar. Ele parecia tão feliz, tão seguro. Nós vencemos, meu bem. Sussurrei para o quarto vazio. Nós os derrotamos, mas, meu Deus, custou muito caro. As lágrimas finalmente vieram então. Não as lágrimas de raiva da semana passada, mas os soluços profundos e ocos de tristeza que haviam sido adiados pela guerra. Chorei pelo marido que perdi. Chorei pela irmã que nunca tive de verdade. Chorei pelos pais que escolheram o dinheiro em vez de mim. Chorei até me sentir completamente vazia, até não ter mais nada para expressar. 6 meses depois, eu estava na varanda de uma cobertura no centro de Atlanta. O vento chicoteou meus cabelos contra meu rosto enquanto eu olhava para as luzes da cidade. A casa em Buckhead foi vendida. Eu não conseguia mais viver lá, não com os fantasmas do que aconteceu. Eu vendi por um preço acima do mercado para um casal jovem e simpático que desconhecia sua história. O dinheiro da venda, somado ao seguro de vida de Marcos e aos investimentos que recuperei, me tornou uma mulher muito rica. Mas eu não o acumulei. Lembrei-me do que Marcos havia escrito em seu diário sobre querer ajudar pessoas que estavam presas, assim como ele havia estado, por sua própria biologia. Utilizei uma parte significativa dos fundos para criar a Fundação Marcus Preston. Nosso foco foi fornecer assistência jurídica e apoio financeiro a famílias que lidam com doenças genéticas e a pessoas que lutam contra fraudes de herança. Era um nicho de mercado, mas era necessário. Cada vez que ajudávamos uma viúva a manter sua casa ou um pai a conseguir um exame genético para seu filho, eu sentia o sorriso de Marcos para mim. Tasha estava na prisão cumprindo uma pena de 5 anos.
Ela aceitou um acordo judicial para evitar uma pena mais longa pelas acusações de fraude. Brad fugiu do estado assim que pagou a fiança e atualmente é um fugitivo novamente, provavelmente aplicando outro golpe em outra cidade. Eu não me importava. Eles não eram mais problema meu. Meus pais perderam tudo. Sem o apoio do plano de Tasha e com a reputação em frangalhos, eles foram forçados a vender sua casa no subúrbio. Eles se mudaram para uma pequena casa alugada em uma área degradada de Dekar. Fiquei sabendo por um primo que meu pai trabalhava como recepcionista em um Walmart e que minha mãe fazia costura para complementar a renda. Eles tentaram me ligar uma vez por mês depois do confronto. Eu já havia trocado de número no dia seguinte. Zion estava agora com sua avó paterna. Eu havia criado um fundo fiduciário para ele, pequeno o suficiente para a faculdade ou para um começo de vida quando ele completasse 21 anos. Foi anônimo. Ele jamais saberia que aquilo viera da tia que sua mãe tentará destruir. Foi a única gentileza que eu pude oferecer a uma criança que era inocente em tudo isso. Dei um gole de vinho e me encostei no parapeito. A cidade respirava abaixo de mim, viva e indiferente. Eu tinha 34 anos. Eu era viúva. Eu era órfão por opção, mas era livre. Toquei no medalhão que estava em meu pescoço. Você tinha razão, Marcos, sussurrei para a noite. Eu joguei do seu jeito, e agora posso viver do meu jeito. Voltei-me para o brilho acolhedor do meu novo apartamento. Na parede estava pendurado um grande retrato de Marcos, não um daqueles retratos sombrios do seu escritório de advocacia, mas uma foto espontânea que eu havia tirado em nossa lua de mel. Ele estava rindo, com a cabeça jogada para trás, despreocupado e cheio de vida. Levantei meu copo em sua homenagem. A nós, eu disse, e à verdade. Terminei meu vinho e entrei, fechando a porta para o ar frio da noite, pronta para finalmente começar o resto da minha vida. 6 meses se passaram desde que o portão caiu e as pesadas portas de carvalho do tribunal se fecharam sobre as ruínas da minha antiga família. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas preenchido pelo zumbido de uma vida que se reconstrói tijolo por tijolo dourado. Estou agora na varanda da minha nova cobertura em Midtown, Atlanta, 40 andares acima do nível da rua, onde as luzes da cidade se estendem como um mar de diamantes. O ar aqui em cima é diferente. É mais fino, mais limpo e tem cheiro de ozônio e jasmim caro dos vasos que margeiam o parapeito. Não tem cheiro de traição, nem de mentiras antigas, nem do perfume sufocante do julgamento da minha mãe. A venda da casa em Buqueado foi o exorcismo final. Passei por aqueles cômodos uma última vez antes de entregar as chaves a um simpático casal jovem de Savannah. Eles viram molduras de gesso e pisos de madeira, mas eu vi os fantasmas da ganância de Tasha e da covardia dos meus pais. Eu vi o lugar na sala de estar onde minha irmã tentou roubar meu futuro com um sorriso no rosto. Assinei os documentos finais com uma mão que não tremia e vi a transferência bancária cair na minha conta, acrescentando 7 dígitos ao legado que Marcos já havia garantido para mim. Eu não me senti triste. Senti como se estivesse me livrando de uma pele que havia se tornado muito apertada e marcada por cicatrizes demais para usar por mais tempo. Tasha e Brad estão atualmente detidos no sistema penitenciário estadual. Tasha aceitou um acordo judicial e foi condenada a 5 anos de prisão por fraude e perjúrio. Eu não compareci à audiência de sentença dela. Eu não precisava vê-la com um macacão laranja para saber que a justiça havia sido feita. A detetive me disse que chorou quando o juiz proferiu a sentença. Não porque ela estivesse arrependida, mas porque percebeu, pela primeira vez na vida, que não havia mais ninguém para tirá-la dessa situação. Meus pais venderam tudo o que possuíam para tentar contratar um advogado melhor. Mas era como jogar papel em uma fogueira florestal. As provas eram esmagadoras demais, o DNA irrefutável demais, o vídeo de Marcos incriminador demais. Brad se voltou contra Tasha antes mesmo da tinta secar em seu próprio acordo de confissão, conseguindo uma redução de pena em troca de testemunhar contra ela. No fim, eles se destruíram mutuamente, canibalizando o próprio casamento, assim como haviam tentado canibalizar o meu. Meus pais estão morando em uma casa alugada de 2 quartos em Dekar, a quilômetros de distância dos clubes de campo e festas no jardim que costumavam frequentar. A reputação deles em nosso círculo social evaporou no momento em que a verdade veio à tona. As senhoras da igreja que costumavam fofocar com minha mãe agora atravessavam a rua para evitá-la. Meu pai perdeu seus contratos de consultoria.
Eles estão sozinhos, abandonados à própria sorte para envelhecerem na pequena vida tranquila que sempre temeram, encarando as paredes e se perguntando onde erraram. Eles tentaram me ligar uma vez no meu aniversário, algumas semanas atrás. Fiquei observando o telefone tocar até parar. Então bloqueei o número. Eu não os odeio mais. O ódio consome energia e eu não tenho mais nenhuma para dar a eles. São simplesmente estranhos que compartilham meu sobrenome, fantasmas de um passado que enterrei. O único fio solto era Zion, o peão inocente no jogo de Tasha. Ele está morando com a avó paterna agora. A mãe de Darius, uma mulher severa, mas amorosa, que assumiu a responsabilidade quando Tasha se ausentou. Eu me certifiquei de que ele receberia os cuidados necessários. Criei um fundo fiduciário cego para ele, que custeará sua educação e suas necessidades médicas até que ele complete 25 anos. Ele nunca saberá que foi eu quem disse isso. Ele jamais saberá que a tia que sua mãe tentou destruir é a razão pela qual ele pode ir à faculdade ou consultar um médico. Eu não sou a mãe dele, e não quero ser. Não consigo olhar para ele sem enxergar a farsa que o gerou. Mas posso garantir que ele não sofrerá pelos pecados de seus pais. Essa é a misericórdia que Marcos teria desejado. É o checkmate que parece uma demonstração de graça. Volto-me para a sala de estar da minha cobertura. Está decorado ao meu estilo, moderno e elegante, sem nenhum dos móveis antigos e pesados que minha mãe sempre insistiu serem apropriados. Sofás de couro branco, arte abstrata nas paredes e um piano de cauda no canto que finalmente estou aprendendo a tocar. É um espaço que respira. É um espaço que me pertence inteiramente. Caminho até o bar e me sirvo de uma taça de Cabernet Sauvignon vintage, daquele tipo que Marcos costumava guardar para ocasiões especiais. Agora, cada dia é uma ocasião especial, porque cada dia é um dia em que eu sobrevivi. Pego a fotografia emoldurada em prata que está sobre a bancada de mármore. Essa é a minha foto favorita do Marcos, tirada em um barco no Mediterrâneo. Seus cabelos despenteados pelo vento, seu sorriso largo e genuíno, seus olhos semicerrados contra o sol. Ele parece feliz. Ele parece livre. Volto para a varanda, com a taça de vinho fria na mão. O vento chicoteia meus cabelos contra meu rosto, mas eu não os afasto. Deixei arder. Isso me lembra que estou vivo. Tenho 34 anos. Sou viúva. Eu sou uma sobrevivente. Sou uma mulher que atravessou o fogo e saiu de lá feita de ouro. Levanto meu copo em homenagem à cidade lá embaixo. Às milhões de vidas que se movem na escuridão, alheias à guerra que foi travada e vencida nos cantos silenciosos de bancos e escritórios de advocacia. Brindo as estrelas que Marcos tanto gostava de contemplar. Nós vencemos, meu bem. Sussurro minha voz, levada pelo vento. Nós os derrotamos. Você me deu o mapa e eu segui o caminho. Você me deu a arma e eu puxei o gatilho. Eles já foram embora, Marcos. Eles nunca mais poderão nos machucar. Dou um gole no vinho, deixando que o sabor rico e intenso envolva minha língua. Tem gosto de vitória. Tem gosto de paz. Durante muito tempo, eu me defini por quem eu era para eles. A decepção, a esposa estéril, o caixa eletrônico, o capacho. Mas eles não podem mais me dar nomes. Eu dou meu próprio nome. Eu sou Kesha Preston. Eu sou o guardião da verdade. Eu sou o arquiteto da minha própria vida. Olho para a rua 40 andares abaixo, onde os carros parecem brinquedos e as pessoas são apenas partículas de poeira. Sinto uma profunda sensação de distanciamento. Não o distanciamento entorpecido da dor, mas o desapego sublime de um pássaro libertado da gaiola. Agora estou acima de tudo isso. Os ciúmes mesquinhos, as pequenas crueldades, a ganância desesperada. Não pode me atingir aqui em cima. Dou as costas à vista e entro na minha casa aconchegante e bonita, deixando a porta de vidro deslizante entreaberta para que o ar da noite entre. Tenho um negócio para gerir amanhã. Tenho uma fundação para lançar em nome de Marcos para ajudar famílias destruídas por fraudes. Tenho aula de piano. Tenho um encontro marcado comigo mesmo em Paris no mês que vem. Eu tenho uma vida e é uma boa vida. Sorrio para o quarto vazio, para o silêncio que já não é solitário, mas sim cheio de promessas. Boa noite, Marcos, digo baixinho, colocando sua foto de volta na lareira.
fique tranquilo. Eu consegui aqui. A cidade entoa suas canções de ninar, um cântico de sobrevivência e aço. Termino meu vinho, lavo a taça e apago as luzes, pronto para o sono sem sonhos dos justos. A guerra acabou, e eu sou o último que restou. Essa história nos lembra que a verdadeira família não se define por laços de sangue, mas sim por lealdade e respeito. A trajetória de Kesha prova que o silêncio não é sinal de fraqueza. Às vezes, é simplesmente a calmaria antes da tempestade da justiça. Aprendemos que membros tóxicos da família podem sugar toda a sua energia se você permitir, e que estabelecer limites é um ato de sobrevivência, não de egoísmo. A perspicácia de Marcos demonstra que o amor verdadeiro protege você até mesmo da morte. Em última análise, a verdade é uma arma que exige paciência. Nem sempre é preciso buscar vingança. Basta deixar que as consequências das ações dos outros façam o trabalho por você. Se você já precisou se impor diante de uma traição familiar para proteger sua paz, conte-me nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias de resiliência.